mostrando como a matriz weberiana nos ajuda a identificar e aprofundar a análise de problemas que envolvem o país, envolvem o direito, a política, as instituições legislativas, a relação entre os três poderes e coisas do gênero. Só fazendo um trabalho de rememória, não é? Na semana passada, eu disse que Weber é um autor que se torna conhecido pela ideia de trabalhar numa linha que não é nem conservadora, nem uma linha revolucionária. Quer dizer, ele não é um homem nem da ordem estabelecida, nem muito menos uma ordem de uma ruptura a partir de uma luta de classes, como é o modelo de natureza marxista. O que ele vai dizer é, ao contrário do que diz a sociologia do consenso, a sociedade é naturalmente conflitiva, não é? Agora, ao contrário do que diz a sociologia do conflito, o que ele vai dizer é que esse conflito não necessariamente precisa ser um conflito disruptivo que abra caminho para um processo revolucionário. O que ele vai dizer, não é? E ele é o grande teórico, do equilíbrio do conflito, não é? Há vários autores franceses, a começar por Julien Freund, que é um grande cientista político weberiano, que vão mostrar claramente que o grande mérito de Weber é entender o funcionamento dos tribunais, entender o espaço do judiciário, entender a função do judiciário na sociedade contemporânea. Na sociedade, ele vai morrer em 1920, de febre amarela, e vai nascer em 1864. Mas já naquele momento, ele percebia claramente como é possível, pelo direito, pela racionalidade formal, pelo espaço judicial, como é uma organização, não é? A burocrática, que é a justiça, como é possível que a gente desarme os conflitos e garanta a ordem, apesar da sociedade tender ao conflito. Weber começa desenvolvendo a sua análise a partir da ideia, não é? Que é o ponto de partida, a partir da ideia de que quando nós olhamos uma sociedade, nós temos de entender como é que ela se estrutura. E para entendermos a estruturação da sociedade, nós temos de entender 4 tipos de ações sociais. O ponto de partida desses 4 tipos de ações sociais é a ideia de que o homem em sociedade é sempre motivado por algum valor. Agora, há alguns momentos em que o homem tem consciência, o homem e a mulher, ele tem consciência desse valor, e nesse momento, quando ele tem consciência desse valor, as ações são racionais. Por exemplo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo com vocês aqui, vocês têm consciência do que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo comigo aqui. Nós sabemos claramente, aliás, professores ontem da USP me chamaram a atenção para esse projeto da ESA, elogiando esse projeto da ESA. Alguns professores livre-docentes, eu cheguei muito cedo, me elogiaram pela essa iniciativa da ESA. Não é? Eles têm consciência do quanto isso ajuda a melhorar a qualidade da advocacia aqui em São Paulo. Não, ou seja, quando nós temos consciência desses valores que nos motivam, nós temos as ações chamadas racionais. Não é? Agora, há momentos em que nós temos motivações, mas não somos capazes de perceber essas motivações. Ou seja, há momentos em que nós agimos por paixão, há momentos que nós agimos por ódio, há momentos que nós agimos por afeto, há momentos que nós agimos a partir, vamos dizer, de comportamentos emotivos, e há momentos em que nós agimos a partir de repetições. Nós vamos repetindo certos comportamentos, sem perceber que nós estamos repetindo certos comportamentos. Nós agimos motivadamente, mas não paramos para pensar porque estamos caminhando naquela linha. Nesse momento, ele vai dizer que nós temos as ações irracionais. Não é? Então, ele compara, não é? O ponto de partida dele é dizer a sociedade é uma sociedade que age a partir de comportamentos. O homem age motivadamente, mas essa motivação pode ser racional ou essa motivação pode ser irracional. Aí ele vai subdividir as ações irracionais em 2 e vai subdividir as ações racionais em 2. Ele vai dizer que existe uma ação irracional formal. Essa ação irracional formal é a ação que ele vai desenvolver a partir das ordálias, a partir daquelas provas de fé do mundo primitivo. Não é? Ele vai mostrar claramente que, a partir das ordálias, como é que nós agimos, liderados por sacerdotes, liderados por líderes religiosos, e vamos acreditando não é? Na fé, naquilo que nos é dito, nos mitos não é? Da religião. Não é? E, a partir daí, ele vai desenvolver um conceito de irracionalidade formal, e essa irracionalidade formal é uma irracionalidade que se deixa levar pela revelação carismática da lei pelos profetas, ou pelos religiosos que promovem ordálias, ou promovem os oráculos. Não é? Nesse sentido, não é? O que ele vai dizer é que nós temos aí uma ética mágica. A outra, vamos dizer, ação irracional é a ação repetitiva. A ação repetitiva é aquela ação da sociedade feudal, é aquela associação daquela sociedade que vai, de certo modo, se deixando levar pela autoridade dos mais velhos numa sociedade de natureza feudal. É aqui que ele vai desenvolver o conceito do ius honorarium, o direito dos mais honrados, o direito dos mais velhos, não é?
Eu já disse, acho que uma vez a vocês, não é? Embora eu tenha, seja um pouco conhecido pelo tempo em que eu estive participando do programa Painel, foram 7 anos na Globo, e pelos artigos do jornal, todas as vezes em que eu ia à cidade onde meu avô nasceu para visitar o que restou da família, eu lá não era aquele que aparecia na televisão, eu era o neto do Dr. Nelson, não é? Eu não era o professor universitário que aparecia na televisão, embora eles soubessem disso. Ali era claramente uma sociedade mais atrasada, ou claramente uma sociedade mais tradicional, não é? Então, nesse momento, eu vou ter, portanto, o que ele vai chamar de uma ética moral e uma ética de natureza familiar, não é? Essa é uma ética baseada, é um comportamento baseado numa repetição de natureza inconsciente. Já no caso da racionalidade, ele vai dizer que nós temos 2 racionalidades. Uma racionalidade de natureza material, baseada numa ética de convicção. Quais são os valores de cada um de nós? Quais são os meus valores? Não é? Eu tenho os meus valores, eu sempre valorizei, não é, certos itens na minha formação. Ainda ontem eu disse isso ao me despedir da faculdade e, fundamentalmente, mostrei o quanto foi para mim difícil, num determinado momento, começar a minha atividade como professor universitário, desenvolvendo no curso de Introdução ao Direito e no curso de Filosofia do Direito o conceito de legitimidade no direito, tomando como referência o próprio Weber, num momento em que, em 1973, quando eu comecei o meu curso, nós tínhamos uma ditadura que era absolutamente, como toda ditadura, ilegítima. E durante muitos anos, entre 73 e 88, eu dei 15 anos de aula discutindo a questão da legitimidade no momento em que nós tínhamos uma ditadura. Ou seja, o que é que eu fiz? De um lado, eu procurei manifestar toda a minha, vamos dizer, todos os meus valores democráticos, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu procurei também mostrar a eles que nós vivíamos num contexto em que não havia democracia e, portanto, não havia legitimidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também fui obrigado a seguir as regras do jogo didático, as regras do MEC, as regras do Conselho Federal de Educação e dar um programa, não é? E, portanto, nesse sentido, o que é que eu fiz? Eu tive, no momento, uma ética de convicção. Foram os meus valores pessoais que motivaram as minhas aulas e que motivaram os enfoques que eu adotei. Mas, por outro lado, eu vou ter, vai dizer Weber, não é? Uma racionalidade formal, eu vou ter as regras do jogo. Não é? Mesmo na ditadura, nós tínhamos as regras do jogo acadêmico. E eu fui obrigado, eu não podia contestar essas regras do jogo acadêmico. Não é? Uma coisa é você servir a uma ditadura. A outra coisa é você servir sob uma ditadura. Não é? Eu, portanto, não podia ficar contestando o tempo todo as regras do programa. Não é? Então, eu tinha aí uma ética de responsabilidade. O que ele vai mostrar é que, quando nós somos capazes de identificar os valores que nos motivam, nós temos uma ética pessoal, mas temos uma ética do convívio social. A ética pessoal é a ética de convicção. É a ética em que eu vejo quais são os meus fins como indivíduo, onde a Raíssa, onde o Érico, onde cada um de vocês vem, identificam e definem os seus valores de carreira, os seus valores de vida. Mas nós vivemos em sociedade, e a sociabilidade exige que nós aceitemos as regras da vida social. E aí nós temos de ter um pouco de responsabilidade. É o que ele vai chamar das regras do jogo. Aí vai surgir o Estado de Direito, aí vai surgir a democracia, aí vai surgir a organização burocrática com as suas regras internas, aí vai surgir, portanto, uma ética de responsabilidade. O que Weber vai dizer é que nós temos aí 4 tipos ideais. Esses tipos são tipos puros, esses tipos só existem academicamente, esses tipos só existem metodologicamente, esses tipos são tipos ideais, não no sentido de que eles sejam um tipo melhor, ideal no sentido de algo melhor, mas que eles são tipos que não existem puramente na prática. Vejam, eu posso ser claramente alguém que tenha uma ética de convicção ao elaborar um programa e a ter uma abordagem, no meu caso, uma abordagem weberiana, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho de levar em consideração as regras do jogo acadêmico. Eu tenho de respeitar o que pensa cada um dos meus alunos e respeitar o que pensam os meus colegas de universidade. Eu tenho de aceitar as regras da universidade. Eu tenho, portanto, de conciliar a minha ética de convicção com uma ética de responsabilidade. Eu posso ser juiz, não é? Eu posso ser um juiz vinculado a uma corrente doutrinária que me faz valorizar o princípio da equidade e, de certo modo, valorizar o mais pobre em relação ao mais rico num determinado tipo de conflito, aí eu tenho a minha ética de convicção. Ainda ontem eu vinha trabalhando, lendo um texto do Barroso, que o Barroso mandou, dizendo exatamente isso. Mas, por outro lado, eu não posso tomar decisões contra a legem, não é? Essas decisões contra a legem ferem a minha ética de convicção. Desculpem, feririam a minha ética de responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu também posso ser um juiz absolutamente frio, mas posso ser fanático por futebol. E posso ir a um estádio de futebol e, eventualmente, despir de todos os meus valores
termos, vamos dizer, da minha ética de convicção e da minha ética de responsabilidade, e xingar a mãe do juiz, não é? Ou brigar com o torcedor do outro time. Quer dizer, nesse momento, eu estou trabalhando de uma maneira absolutamente emotiva, portanto, de uma maneira absolutamente irracional. Ou então eu posso, eventualmente, ir a uma missa. Quantas vezes eu não vejo juízes católicos que não são capazes de pensar, não é? O que é a religião, o que é o misticismo que está pela religião. A religião vive claramente de valores irracionais. Vejam aí os evangélicos, não é? Vejam esses programas evangélicos que trabalham o tempo todo explorando, não, um lado emotivo dos seus clientes, né? Em alguns casos, quase que levando os seus clientes a doarem as suas poupanças para essas igrejas dentro dessa perspectiva neopentecostal que nós temos tido. Não é? Ou então, nós vamos perceber os valores mais tradicionais, de sociedades mais tradicionais, com seus feriados mais religiosos, aquelas coisas todas. O que Weber vai dizer é que esses 4 tipos ideais são chaves para a gente entender como é que uma sociedade se estrutura. E nós podemos responder a essa, vamos dizer, podemos trabalhar com essa questão a partir de 2 perspectivas. Uma perspectiva histórica, ou seja, o mundo mais primitivo é o mundo baseado no que ele chama de uma irracionalidade formal e baseado nesses comportamentos mais emotivos, mais afetivos. Temos uma sociedade medieval, essa sociedade medieval é baseada na irracionalidade material, baseada na tradição, na repetição inconsciente, e na medida em que o homem vai adquirindo consciência, isto é, na medida em que o homem vai se tornando mais racional, ele se renasce. Daí vem o período do renascimento, que faz a transição da sociedade feudal com a sociedade moderna. E, a partir dessa transição, o homem vai tomando consciência de que ele pode definir os seus rumos. Ele vai se libertando da tradição, ele vai se libertando da tradição, ele vai se libertando, vamos dizer, da orientação dos pastores, ou da orientação dos sacerdotes, ou da orientação daqueles que são os chefes mais mágicos, daquela ética mágica da sociedade primitiva. E, nesse sentido, nós vamos entrando na sociedade moderna, na primeira geração da sociedade moderna, que é baseada claramente no que ele chama de uma espécie de racionalidade baseada numa certa autocracia burocrática, e depois nós vamos caminhar para uma segunda geração de uma sociedade moderna, que é a sociedade democrática, que é o Estado liberal, que é o Estado marcado pela tripartição dos poderes e pela legitimidade jurídica. Não é? Portanto, eu tenho aí uma dimensão evolutiva. Agora, ao mesmo tempo, ele também vai dizer, eu posso encontrar na mesma sala de aula, eu posso encontrar no mesmo ambiente universitário, num outro ambiente de trabalho, simultaneamente, essas quatro ações. Não é? Por exemplo, quando eu fiz a minha tese de titular, eu analisei, entre outras coisas, uma tendência de algumas empresas altamente burocratizadas, altamente dependentes de ações racionais, no caso é o Bradesco, eu cito na minha tese o Bradesco, né, que ao mesmo tempo em que se deixava levar por uma ética de convicção e por uma ética de responsabilidade a partir das suas circulares, promovia todos os anos no estádio de futebol uma reunião de todos os seus funcionários, de todos os níveis, em que eles cantavam hinos religiosos protestantes. Quer dizer, vejam o que significava isso. Significava claramente uma tentativa do Bradesco de incutir entre os seus funcionários de todos os níveis, desde o contínuo até os diretores, uma visão de mundo religiosa, uma visão de mundo protestante. Era uma forma de vocês cultivarem, naquele momento, uma ética, vamos dizer, uma ética religiosa, isso que eu chamei de uma ética baseada numa visão de mundo moral, numa ética de ius honorário. Ao mesmo tempo, quando eu trabalhei no Itaú, o que se fazia era diferente. O que se fazia era uma grande reunião anual, algumas reuniões anuais, por segmentos hierárquicos, valorizando a ideia da racionalidade técnica, valorizando a importância da engenharia, a importância das tecnologias de informação para o sucesso do banco. Ou seja, havia ali uma visão baseada fundamentalmente numa ética de convicção, baseada claramente numa motivação tecnológica e, ao mesmo tempo, também a importância de se caminhar na linha de respeitar a ordem legal de um lado e o sistema de circulares internas do banco de outro lado, ou seja, uma ética de natureza de responsabilidade. O que eu quero chamar a atenção é que, a partir daí, desses 4 conceitos, desses 4 conceitos, 2 irracionalidades, uma formal, uma material, e 2 racionalidades, uma material e formal, nós vamos começar a perceber como é que Weber vai chamar a atenção para essas determinadas questões. Uma das questões que ele vai, de alguma forma, desenvolver é a questão do patrimonialismo e do feudalismo.
No feudalismo, nós temos uma máquina administrativa que é fortemente liderada pelo senhor feudal, e aqueles que trabalham nessa máquina administrativa são escolhidas não pelo critério de competência, mas são escolhidas pelo seu critério de lealdade aos senhores feudais. Não é? E no patrimonialismo nós temos a dimensão inversa. No patrimonialismo nós temos uma organização burocrática cujos elementos são escolhidos pelos seus critérios de formação especializada. Não é? O que ele vai, portanto, começar a dividir é a ideia de que nós temos, por trás da estruturação da vida social, sempre uma organização. E essa organização pode ser uma organização burocrática, e, nesse sentido, essa organização burocrática é uma organização feita pelo princípio do mérito, e esse burocrata vai se reger pela figura, não é, das regras do jogo, no caso do banco, vai se reger pelas circulares internas, não é? E, ao mesmo tempo, também nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que nós podemos ter, em alguns momentos, nós vamos ter a possibilidade de ter funcionários que são escolhidos pelos seus critérios, vamos dizer, de lealdade, pelos seus critérios de lealdade, e, ao mesmo tempo, também, nós vamos ter a possibilidade, na burocracia, de escolher pessoas que, independentemente de serem ou não leais, sejam capazes de seguir as regras do jogo, ler as circulares e coisas desse tipo. Não é? Ou seja, eu vou privilegiar a meritocracia. Vejam como isso é importante. Quando eu saí do Itaú, eu recebi um convite para conhecer o Bradesco e conversar com o pessoal do Bradesco, me pediram uma palestra, depois me fizeram um convite para fazer lá no Bradesco o que eu fazia no Itaú. O que é que me levou a esse convite? O que me levou a esse convite foi o fato de que o Bradesco percebeu um problema que ele passou a enfrentar à medida em que veio o desenvolvimento tecnológico. Qual foi o problema que ele passou a enfrentar? O problema que ele passou a enfrentar é que, ao contrário do Itaú e do Unibanco, ele se atrasou na renovação tecnológica, não é? Ele sempre trabalhou com essa visão de que o bradesquiano seria alguém que teria competência, mas ele teria, acima de tudo, uma noção de internalizar uma postura de subserviência à autoridade de um banqueiro, que era o Amador Aguiar, que tinha uma formação protestante. E, portanto, ali era claramente uma organização burocrática, mas liderada não apenas a partir das circulares, mas liderada por um banqueiro que também se apresentava como uma espécie de religioso e queria claramente que os seus funcionários internalizassem aqueles valores religiosos. Daí, então, essa atitude de colocar todos num estádio de futebol anualmente e fazerem com que eles cantassem hinos religiosos, ouvissem pregações religiosas, e todas as vezes em que eles faziam esse tipo de trabalho, eles juraram fidelidade ao Bradesco. Colocavam o Bradesco acima do próprio país, colocavam o Bradesco acima da própria sociedade. Quando nós começamos a ter a renovação tecnológica dos bancos, o Bradesco foi obrigado, na área de computação, ele não formou pessoas na área de computação, ele foi obrigado a contratar pessoas que não necessariamente tinham aquela cultura bradesquiana. O Bradesco chegou a criar, digamos assim, uma série de faculdades e de escolas em que ele formava alunos, e esses alunos com a formação a partir dos valores bradesquianos, quando formados, iam substituir aqueles que se aposentavam, ou seja, ele formava um sistema educacional dentro daquela cultura bradesquiana. Mas essa cultura bradesquiana não tinha sensibilidade para a área de tecnologia, e nesse sentido o Bradesco foi obrigado a contratar pessoas vindas de fora da sua área de influência religiosa e da sua área de influência educacional, e esse pessoal foi o primeiro pessoal, o Bradesco orgulhava nunca de ter greves, não é? E a primeira grande greve que o Bradesco teve foi exatamente na área dos funcionários de tecnologia que foram contratados e não necessariamente haviam feito os cursos no sistema educacional do Bradesco. O que é que o Bradesco percebeu? Percebeu que, a partir daí, ou ele se atualizava em matéria de recursos humanos, ou então ele teria de colocar para fora, porque ele percebeu que aquela greve do setor de tecnologia contaminou o resto do Bradesco. Só que ele não podia deixar, naquele momento, de ser um banco que se renovasse tecnologicamente. A partir daí, ele se viu de um dilema que o Itaú nunca se viu. Vejam, eu quero mostrar para vocês que, nesse momento, nós vamos perceber o quê? Nós vamos começar a perceber, deixando de lado, porque não é o que vai nos interessar hoje, a questão do feudalismo, mas é a questão do patrimonialismo, não é? É exatamente o que acontece nesse contexto de patrimonialismo. Ou seja, eu tenho uma organização burocrática que se pretende racional. Mas em que medida essa organização burocrática vai, de certo modo, responder às suas finalidades?
Por exemplo, uma máquina patrimonialista, que foi a máquina administrativa que nós tivemos no Império Português, na monarquia portuguesa, e que tivemos na colonização brasileira, não é? Não sei se lembram que na aula que eu dei, o Raimundo Fauro desenvolve um conceito de patrimonialismo e diz que o patrimonialismo português e o patrimonialismo do Brasil, eles vão, de alguma maneira, criando valores próprios, aqueles burocratas que nós temos no patrimonialismo português, independentemente de quem estivesse à frente do poder, efetivamente, quem mandavam não eram os monarcas e os príncipes, mas eram os burocratas. Os burocratas é que se apoderaram da máquina administrativa e passaram a controlar a máquina administrativa a partir dos seus interesses pessoais e não a partir dos seus interesses ou dos interesses dos seus chefes, que eram os monarcas. Não é? A partir daí, nós vamos ter exatamente aquilo que Weber vai chamar de uma tendência, que é o patrimonialismo de se enferrujar. Num determinado momento, o patrimonialismo vai ser controlado por aqueles burocratas mais competentes. Por isso é que, num determinado momento, nós vamos perceber que, nos anos 70, a literatura em matéria de ciência política, baseando-se em Weber, começou a discutir a questão do patrimonialismo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu acompanhei muito a ideia do regime ditatorial. O regime ditatorial se orgulhava de ser um regime, nós vamos ver isso quando discutirmos os valores estamentais dos militares, se orgulhava de ter uma visão de um projeto para o país, um projeto de modernização para o país, baseado numa visão europeia do ponto de vista militar e baseado numa visão de desenvolvimento acelerado a partir dos valores americanos. E o que nós tivemos, portanto, foi uma tendência da burocracia, foi uma tendência da ditadura militar de criar burocracias cada vez mais profissionalizadas, não é? Só que, num determinado momento, o que nós vamos ver? Nós vamos ver isso no governo Médici, nós vamos ver isso no governo Figueiredo, não é? A burocracia acabou, num determinado momento, tomando conta da ditadura. Quer dizer, o Médici não mandava o que ele imaginava, o Bolsonaro não mandava o que ele imaginava. A burocracia mandava mais, a burocracia fazia, ela, de certo modo, fazia a gestão a partir dos seus próprios valores e, num determinado momento, ela começa a desenvolver um projeto de industrialização para o Brasil. Esse projeto começa com o Geisel, que foi um presidente que tentou criar uma burocracia que ele dominasse, ele dominou essa burocracia. O projeto do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento não deu certo por razões externas, mas, quando ele termina o seu governo, entrega o seu governo a um homem mais atrapalhado e fraco, esse homem vai sendo vítima da própria burocracia do regime militar, não é? Que foi o presidente Figueiredo. O que é que eu quero dizer? Nesse momento vai surgir no Brasil essa grande questão que os teóricos, os políticos, os analistas políticos começaram a trabalhar a partir dessa ideia weberiana. É a ideia da lei de ferro das oligarquias, ou seja, em que medida as oligarquias burocráticas, em que medida, vamos dizer, aqueles que controlam a máquina patrimonialista não acabam, vamos dizer, impondo a sua vontade, controlando com a sua ética de convicção com seus valores, controlando, fazendo daqueles que são os seus chefes verdadeiros fantoches, não é? Eu dou um exemplo. O Lago São Francisco teve vários diretores ao longo dos meus 56 anos de vida, como 57 anos de vida, como ex-aluno e agora, a partir de amanhã, ex-professor, não é? Mas eu me lembro que nós tivemos, durante 20 anos, uma secretária executiva tão poderosa que, no fundo, ela mandava muito mais do que os diretores. Alguns diretores eram semi-alfabetizados em matéria de gestão administrativa. Eles deixaram que a gestão fosse feita por ela. E, portanto, ela era muito mais importante, muito mais, vamos dizer, nós sabíamos que ela detinha o poder, não é? Eu, como aluno, e eu, como professor, sabia claramente que era com ela que eu teria de negociar quando eu quisesse alguma coisa e não com os diretores. Os diretores eu tomava café e, eventualmente, cumprimentava. Agora, eu sentava com a secretária a portas fechadas para discutir determinadas questões quando eu dirigi a pós-graduação do Lago São Francisco e fui membro da comissão de graduação do Lago São Francisco. E, portanto, a partir daí, isso fica muito claro na literatura americana e na literatura brasileira, depois dos anos 60 e 70, que é a questão do impacto das grandes organizações formais sobre a democracia. Em que medida as grandes organizações formais, em que medida, por exemplo, o patrimonialismo da burocracia do Estado brasileiro não capta, não é, com os seus valores, a vontade do poder político democrático ou a vontade do poder político na própria ditadura, não é? E aí nós começamos, então, a trabalhar as seguintes ideias. Como participar do processo político? Só pelos partidos, na democracia? Dentro dos partidos, quem manda nos partidos? Não será a burocracia dos partidos? Numa assembleia partidária, quem manda? Não é? Quem é que controla uma assembleia partidária? Vejam que quem controla uma assembleia partidária num partido político, geralmente é um líder carismático.
É um líder que trabalha weberianamente exatamente buscando o afeto. Vejam que a gente pode falar o que quiser do que nós vimos no domingo, mas vejam que o presidente Bolsonaro trabalhou o tempo todo com uma ideia total de racionalidade, baseada naquilo que chamei de uma irracionalidade, não é? Fundada numa ética mágica, uma racionalidade baseada fundamentalmente numa ética que é uma ética moral. Quer dizer, essa ética, na linguagem weberiana, é uma ética de valores. Quando ele fala em Deus, pátria e família, isso, para alguém que tem uma formação racional, é simplesmente uma bobagem. Mas para o público dele, não é para o público que se deixa levar por aquela ética conservadora, por aquela manipulação de valores, nesse momento, vocês têm claramente aí o quê? Alguém que, num determinado momento, se torna um líder carismático. Ou seja, na extrema-direita, não apenas bolsonarista, mas na extrema-direita, no mundo, não existe racionalidade, existe a vontade do Führer, a vontade do chefe, não é? Vejam, então, nesse momento, nós vamos começar a perceber que essas questões estão presentes, por exemplo, quando Norberto Bobbio, que é um bom leitor de Weber, vai fazer, no livro sobre o futuro da democracia, a discussão sobre o impacto das grandes organizações formais sobre a democracia. Em que medida, não é? As grandes organizações formais são controladas pelas suas próprias burocracias e não pelos seus presidentes. Quantas vezes nós vemos presidentes de empresas que são presidentes relativamente fracos, acham que mandam, mas no fundo, quem manda é a burocracia, é o segundo escalão. Portanto, nós vamos começar a perceber aí a discussão sobre o impacto da burocratização sobre as instituições democráticas, vamos perceber aquilo que os weberianos chamam de lei de ferro da oligarquia, toda organização burocrática tende a ter um componente de uma oligarquia burocrática que, de fato, manda, e aí nós vamos começar a perceber, não é? Como é que nós temos o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a democracia, o discurso competente, não é, dos tecnocratas sobre uma população incompetente, não é, e por aí vai. Vejam essa questão do orçamento, não é? O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, eu estou preparando um artigo para a Folha, em que ele vai dizer o seguinte: nós temos de pensar que o orçamento da União não pode ficar na mão dos tecnocratas. Os tecnocratas não vão botar a sola de sapato nas prefeituras, não é? No interior do Brasil. Nós, políticos, conhecemos melhor, nós não podemos ficar na mão da tecnocracia. Nós é que temos de discutir o orçamento e não o Ministério do Planejamento, muito menos o Ministério da Fazenda, não é? Claramente, o que ele está fazendo é um discurso anti-establishment tecnocrático, vamos dizer, anti o establishment da burocracia, não é? Do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento. Claramente, o que ele quer é puxar isso para uma dimensão política. Não sei se vocês viram os artigos que têm sido publicados pela Folha, pelo Estado, pelo Globo, pelo pessoal do Ministério do Planejamento, pelo pessoal do Ministério da Fazenda. Nós vamos ter aí, não é, na medida em que os políticos tomarem conta do orçamento, nós vamos ter aí a fragilização sistêmica do orçamento. 93% do orçamento da União é para despesas obrigatórias, só sobram 7% para investimento, 6-7% para investimento. Na medida em que nós estamos o Legislativo tomando conta desses 7%, nós não vamos ter a possibilidade de ter um orçamento que financie um projeto de nação, que financie aquilo que nós chamamos de políticas públicas estruturantes para desenvolver o país. Nós vamos ter o apoderamento desse dinheiro por políticos paroquiais, e não sei se vocês viram que o Estado, da semana passada, já dizia que algumas prefeituras estão sendo controladas pelo PCC ou pelo Comando Vermelho, que descobriram como fazer política nas pequenas prefeituras e lavar dinheiro com o tráfico e pôr a mão nos contratos das prefeituras na área de prestação de serviços. Vejam, todas essas discussões são discussões que não vêm nem numa visão durkheimiana, nem muito menos por uma discussão que venha numa análise de natureza marxista. Agora, vejam um dado interessante que vai ocorrer, não é? 3 presidentes de grandes empresas brasileiras, e que já foram presidentes de órgãos como a Fiesp, eu me refiro ao Horácio Laffer Piva, ao Pedro Passos e ao Pedro, um nome, von Chomsky, não é? Tem mais vogal do que consoante, deve ser assim que se lê, não é? Os 3 publicaram um artigo no dia 25 de agosto de 2023, portanto, ainda não tem um ano, nem 8 meses, nem isso, né? Dizendo o seguinte: é grande o poder legislativo brasileiro. São 513 deputados federais, 81 senadores, 1.059 deputados estaduais, 58.208 vereadores. É poderoso o poder legislativo, especialmente o federal. E, a partir daí, eles começam a dizer que, na medida em que esse sistema partidário, esse sistema político, com 513 deputados federais e 81 senadores, e mais 1.059 deputados estaduais e 58.208 vereadores, eles, na realidade, não pensam o Brasil
a partir de um projeto de nação. Eles pensam o Brasil a partir dos seus currais eleitorais. Eles pensam o Brasil a partir da sua possibilidade de se reeleger. Então, quando eles avançam no orçamento da União para buscar emendas especiais que lhes permitam gastar livremente, independentemente do que a União tem como um projeto estruturante para a nação, isso quebra a organicidade do orçamento do Brasil, isso leva a uma má qualidade na política pública do Brasil, e isso abre caminho para a corrupção. E isso, de certo modo, eleva o custo de insegurança jurídica do Brasil e cria, não é, mecanismos de esvaziamento da democracia ou de deturpação da democracia. Ele também vai chamar, os três também vão dizer que, a partir daí, quanto mais o legislativo legisla para si próprio, no benefício dos seus funcionários ou dos seus deputados e senadores, não é? Em benefício daquela organização, daquela máquina política partidária e legislativa, não é? Isso tudo gera falta de critérios técnicos na seleção de prioridades e falta de critérios racionais para seleção e transparência na definição das metas das políticas públicas. A mesma coisa eles também vão dizer com relação ao judiciário. Eles vão dizer que o judiciário só pensa a partir da própria máquina, só pensa a partir dos seus próprios valores, e o que nós estamos verificando é um inchaço da máquina judicial. Não é? Então, eles vão mencionar claramente como é que nós temos máquinas, e o que eles vão mencionar num determinado momento, eu não sei se vocês viram, lembram disso, foi que houve um grande acerto no governo passado para a criação do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Não é? Dois ministros do Superior Tribunal de Justiça negociaram com o antigo presidente da República a criação, em troca de apoio no Superior Tribunal de Justiça ao governo Bolsonaro, a criação do Tribunal Regional Federal. Eu me lembro de ter escrito um artigo dizendo, olha, é só vocês olharem, em um ano aquele tribunal vai estar inchado. Imediatamente eles mandaram uma carta respondendo que não, nós vamos tirar alguns funcionários do Superior Tribunal de Justiça que são mineiros e eles vão querer voltar para Belo Horizonte, vamos fazer um trabalho de um sistema enxuto e moderno. 3 anos depois, não sei se vocês veem que já é um dos tribunais e já é denunciado por ter um número de funcionários desnecessário e por ter um número de, vamos dizer, funcionários que são parentes ou contraparentes de desembargadores federais. Portanto, o custo da democracia, o poder legislativo, é algo que se torna objeto dos empresários, 3 empresários, e esses 3 empresários, de certo modo, trabalham dentro de uma linha que é no sentido de questionar, não é, a má qualidade do gasto público a partir de uma visão weberiana, que é como é que essas burocracias administrativas no parlamento ou no judiciário são controladas, não é, pelos seus técnicos, não necessariamente pelos políticos, mas pelos seus técnicos. Tem muitos políticos que são controlados pelas suas próprias assessorias, e como é que isso leva a uma irracionalidade decisória, a uma insegurança jurídica e ao desperdício de dinheiro que quebra a organicidade das políticas estruturantes nacionais. De certo modo, é isso que vai ser lido pelo Simon Schwartzman. Não é? O Simon Schwartzman é um cientista político weberiano que vai escrever um trabalho, originariamente esse trabalho começa a se chamar, não é? É um artigo que ele vai publicar. Esse artigo foi um artigo que ele publicou na revista Dados, não é? A revista Dados, em 1970, número 7, páginas 9 a 41, não é? É um artigo que foi publicado pela revista Dados, do antigo IUPERJ, número Dados, volume 7, a data é de 1970, nas páginas 9 e 41. Representação e cooptação política. É uma análise weberiana, não é? É uma análise weberiana do processo de representação parlamentar. E, a médio prazo, ele vai abrir caminho para que o Sérgio Abranches trabalhe o conceito de presidencialismo de coalizão. Não é? O primeiro a pensar exatamente nisso não foi o Sérgio, foi o Simon. Não é? O Simon é muito mais velho do que o Sérgio tem a minha idade, o Simon deve ter uns 10 anos mais velho. O Simon é formado em ciência política, foi exilado, morou durante muito tempo na Noruega, depois morou muito tempo nos Estados Unidos, fez o seu doutorado nos Estados Unidos, trabalhou para o IUPERJ, fez o seu mestrado no IUPERJ, e aqui ele vai exatamente trabalhar com isso que eu estou mencionando com Weber. O modelo dele é um modelo weberiano. Ele começa aqui dizendo um modelo analítico para se estudar Estado e sociedade no Brasil, Weber. Participação política e sistema social, Weber. Cooptação e representação na política brasileira, Weber. Uma ordem privada, interrogação. Em que medida a burocracia pública atende interesses privados que não são necessariamente legítimos e representativos? Não é? E, a partir daí, ele vai dizer quais são os antecedentes históricos para a gente interpretar o Brasil.
ele vai buscar Weber, vai buscar o Raimundo Fauro, ele vai trabalhar com duas ideologias de mudança política, vai trabalhar com as origens históricas, a modificação demográfica do Brasil no século XIX, estagnação e ressurgimento econômico do Brasil no século XX, centralização política e aumento do poder no Brasil, descentralização republicana, a nova centralização e a conclusão dele, algumas implicações teóricas. Esse trabalho teve tanta repercussão, que esse trabalho vai ser o seu trabalho, que vai ser a sua tese de doutorado apresentada em Berkeley, chamado São Paulo e o Estado Nacional. E em São Paulo e o Estado Nacional, ele vai exatamente tentar aprofundar essa discussão e vai tomar como ponto de referência, entre outras coisas, a Revolução de 32 no Brasil. O que é que ele vai estudar na Revolução de 32 no Brasil? Ele vai tentar estudar São Paulo. O que é que ele vai tentar mostrar? Não é? Ele vai dizer o seguinte: o que era o Brasil antes de 1930? O que era o Brasil antes da Revolução de 30, da ascensão do Getúlio, com o apoio dos militares brasileiros que tinham um projeto de modernização? Ele vai dizer que o Brasil era, com exceção de São Paulo, não é? Fundamentalmente, o Brasil era uma sociedade atrasada, era uma sociedade agrária, era uma sociedade baseada na autoridade do coronelato e, na realidade, o que nós tínhamos era uma presidência da República muito fraca que respondia às necessidades dos grandes coronéis do Norte e Nordeste, ou mesmo aqueles que vinham da velha lavoura de café de São Paulo. O que ele vai tentar dizer é que há um determinado momento em que a República Brasileira é uma república fraca, a República Velha é uma república fraca, é uma república que é, de certo modo, representativa dos interesses dos coronéis dos estados, dos senhores feudais dos estados. Portanto, o que nós temos ali era um presidente da República que, no fundo, era um representante posto na presidência da República a partir dos interesses regionais e dos interesses locais. Não é? O que vai acontecer, diz ele, é que São Paulo, ainda que tenha uma lavoura do café forte, São Paulo vai começar, de certo modo, a crescer e se industrializar a partir dos anos 20. Não é? E, a partir daí, ele vai chamar, atender, vai dizer o seguinte, não é? Estou lendo aqui uma página do livro dele, ele vai dizer o seguinte: há um crescimento do capitalismo paulista. E esse crescimento do capitalismo paulista nos anos 20 vem se associando a uma população cada vez mais educada, a um proletariado cada vez maior, a um proletariado cada vez mais organizado, a um grande fluxo de imigração europeia que trazia de seus países umas novas mentalidades. O sistema político centrado em São Paulo, em que predominassem esses elementos e em que poderia ter como resultado algo mais ao estilo das democracias ocidentais da Europa, com mais pluralismo, com menos autoritarismo e mais competência na gestão da coisa pública. Eram, sem dúvida, estes os interesses do Partido Democrático, que propunham um regime federativo mais definido para o país e, portanto, apesar das eleições diretas, um controle estrito do presidente eleito pelo Congresso. Poderíamos ter partidos políticos de cunho mais claramente capitalistas e burgueses que defendessem de formas explícitas os interesses de sua classe. Os partidos operários e socialistas, apoiados num sindicalismo forte e independente, e não na máquina sindical controlada pelo Ministério do Trabalho. Poderíamos ter tido uma universidade mais dinâmica, baseada, não é, numa inspiração original, como foi o caso da USP, e um sistema educacional mais abrangente e de melhor qualidade, no lugar da camisa de força imposta a todos pelo Ministério da Educação. O que é que ele está querendo dizer? O que é que ele procura mostrar? O que ele procura mostrar é que São Paulo, quando começa a se industrializar com o dinheiro do café, e começa, não é? Quando vocês veem a família Prado saírem do café e irem para a indústria, quando vocês verem vários fazendeiros saírem das lavouras de café e irem para a indústria, a industrialização de São Paulo abre caminho para o desenvolvimento de um Estado completamente diferente do ponto de vista estrutural do resto do Brasil. Não é? Fundamentalmente, o que vocês têm no resto do Brasil é um Estado superado, é um Estado baseado nas oligarquias regionais, é um Estado baseado no coronelato, é um Estado baseado o tempo todo, não é? Vamos dizer, numa política paroquial, numa política regional, na política do coronel, dos senhores de engenho, dos proprietários das grandes lavouras de café, e não
não é, o que nós vamos ter em São Paulo, que é, a partir da Revolução de 30, o surgimento de um tipo de capitalismo, que é esse que ele chama de capitalismo paulista. É um capitalismo associado a uma população cada vez mais educada. O Estado de São Paulo promoveu uma reforma educacional ali nos anos 20 para os anos 30, e a partir daí também nós tivemos, com a industrialização de São Paulo e a chegada dos imigrantes europeus, uma população, um proletariado cada vez maior e mais organizado, um grande fluxo de imigração europeia que trazia dos seus países novas mentalidades. Um sistema político centrado em São Paulo, em que predominassem elementos, estes elementos poderia, quem sabe, ter resultado em algo mais ao estilo das democracias ocidentais europeias. Mas isso não aconteceu. E é exatamente isso que ele procura estudar nesse livro. Porque São Paulo se moderniza, porque São Paulo se desenvolve, porque São Paulo se industrializa, porque São Paulo desenvolve um capitalismo industrial modernizante, mas, ao contrário do que o marxismo diz, que quem controla a economia controla a política, quem controla a infraestrutura econômica controla a superestrutura ideológica, isto é, a política e a produção do direito, porque São Paulo jamais teve sucesso. Porque São Paulo jamais teve sucesso, apesar do seu sucesso econômico, porque São Paulo jamais teve sucesso na política. São Paulo tem uma sociedade civil mais moderna do que do resto do Brasil. São Paulo tem partidos operários representativos, não é, do operariado. São Paulo teve, pelo menos na época em que ele estuda, São Paulo teve um sistema educacional que educou as novas gerações numa visão de mundo mais moderna, mas, ao mesmo tempo, São Paulo jamais conseguiu controlar o poder federal, o policy making no Brasil, o poder decisório e a formulação de políticas públicas. Não é? O que ele vai dizer, em outras palavras, é exatamente isso. Porque, num determinado momento, São Paulo, não é? Tem o poder econômico, mas não tem o poder político. E aí ele vai fazer exatamente essa crítica ao marxismo. Não podemos entender o Brasil pelo ângulo marxista. Não podemos entender o Brasil porque o marxismo não responde bem a essa pergunta. Porque quem controla a economia brasileira é São Paulo, não consegue controlar a política brasileira. E com o sucesso adquirido por São Paulo e o Estado Nacional, o Simon Schwartzman vai escrever, não é? Fundamentalmente, vai escrever bases do autoritarismo brasileiro. Ele vai reescrever, não é, aquele texto, vai diminuir o peso mais teórico, aquele foi um trabalho publicado inicialmente em cima da tese de doutorado em Berkeley, mas aí ele vai tornar esse trabalho menos denso, mas mais arguto e mais crítico, e a partir daí ele vai exatamente fazer um dos clássicos da formação do pensamento social brasileiro. Ele vai começar, capítulo 1, a crise das teorias de representação política. 2, o marco de referência, capitalismo ocidental e patrimonialismo. 3, a perspectiva política, cooptação e representação. 4, a política como fenômeno no espaço, as 4 regiões brasileiras. Da teoria política à realidade histórica. Depois, capítulo 2, neopatrimonialismo e o Estado no Brasil. A questão do Estado, patrimonialismo e feudalismo, neopatrimonialismo, processos políticos em regimes patrimoniais, participação política e neopatrimonialismo. Capítulo 3, o setor público e o setor privado, os padrões de colonização, bandeirantes e pioneiros. A trajetória de São Paulo e a Guerra dos Emboabas, a integração do Nordeste e a Guerra dos Mascates, a consolidação da fronteira e a formação do Exército Nacional. Capítulo 4, dependência e expansão econômica e política patrimonial. Número 1 do capítulo 4, dependência e expansão econômica dos estados novos, não é? Entre aspas, países novos, São Paulo, não é? Porque São Paulo é dependente politicamente de um Brasil atrasado. Impulso externo e diferenciação interna. Aí ele vai estudar a situação da Argentina e da Austrália para comparar com o Brasil. Agricultura, indústria e movimento operário, o Estado, a crítica e revisão de um modelo de desenvolvimento do Brasil. 4, a expansão do café, a iniciativa privada e o papel do Estado. E, em quinto lugar, vai, nesse capítulo, estudar o poder oligárquico do Nordeste e a dependência patrimonial que nós temos do Estado controlado, uma parte pela burocracia nordestina, uma parte pela burocracia brasiliense hoje. Não é? Na época, ele estava estudando o Distrito Federal. Depois ele vai fazer uma análise do Império à República, como é que é o imperialismo evoluindo do Império à República, sempre centralizando o processo decisório e sempre promovendo, não é, desequilíbrios regionais entre os estados desenvolvidos, industrialmente falando, e os estados mais atrasados, economicamente falando.
O capítulo 5, ele vai discutir a vida política no século XIX, vai discutir das províncias aos estados, do regionalismo e da centralização no movimento republicano, a base regional do militarismo no Rio Grande do Sul e São Paulo, a Revolução de 30, a nova centralização brasileira, e termina discutindo, não é, os resultados eleitorais, as crises do sistema político brasileiro e a questão institucional no Brasil. Com isso, não é, o que ele procura dizer? Ele procura entender o Brasil contemporâneo. E, ao entender o Brasil contemporâneo, não é, ele faz um trabalho que, no fundo, é um trabalho de tratar de uma maneira mais, vamos dizer, metodológica, de um trabalho mais metodológico, ele vai tentar, de certo modo, pôr o seu dedo para melhorar a qualidade desse debate. Esse é um debate que, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, que foi quem liderou a Revolução de 32, a família Mesquita, que foi quem liderou vamos dizer, a nossa guerra civil, a guerra de 32, a tentativa de depor Vargas, ou então tornar São Paulo a República de Piritininga, vai dizer, num determinado momento, o seguinte, vejam, o jornal Estado de São Paulo sempre foi separatista, o jornal Estado de São Paulo sempre foi antivarguista, o jornal Estado de São Paulo sempre pregou a necessidade de que São Paulo fosse capaz de dirigir o país, era o único Estado capaz de formar lideranças para dirigir o país dentro de uma dimensão política de viés liberal clássico. Olhem só o que vai dizer, num determinado momento, o jornal Estado de São Paulo, num editorial escrito pelo Júlio de Mesquita Filho. Chama-se Brasil e São Paulo. Ele vai dizer o seguinte: sempre sustentamos que foi em São Paulo, e mais genericamente no complexo econômico do Centro-Sul, quer dizer, a influência de São Paulo sobre o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é isso que ele está querendo dizer, não é? Sempre sustentamos que foi em São Paulo, e mais genericamente no complexo econômico-cultural do Centro-Sul, que se deveria buscar inspiração para qualquer política que visasse a aprimorar o regime político brasileiro. Para quem se debruça sobre as realidades sociais brasileiras e as procura compreender de uma perspectiva nacional, é em São Paulo, e por extensão no Centro-Sul, que se encontram presentes as condições de florescimento de uma civilização material adaptada aos progressos gerais do Ocidente, e uma cultura capaz de se traduzir politicamente num sistema liberal democrático de governo. São Paulo, desse ponto de vista, é o centro onde se deram, sem conflitos de maior monta, dois grandes processos sociais. Primeiro, a incorporação das grandes correntes migratórias das mais diversas procedências nacionais e étnicas à população. E, em segundo, a integração, sem dúvida com lutas memoráveis, dos setores operários ao conjunto da sociedade. Brotando da influência anarquista e comunista dos anos 20, eles confluíram para as grandes correntes democráticas nacionais. Mais para frente, ele vai criticar Vargas, dizendo que Vargas impede a modernização brasileira, porque Vargas depende do Brasil atrasado para impor a força política sobre São Paulo e impedir São Paulo de governar o Brasil, não é? E, a partir daí, ele continua dizendo o tempo todo que, enquanto São Paulo não chegar ao poder, o Brasil será um país atrasado. Enquanto São Paulo exercer, não é? Desculpe, enquanto São Paulo não puder exercer a sua liderança política à altura da sua liderança econômica, enquanto São Paulo for seguro pelo patrimonialismo que vai se formando com Vargas no poder e com aqueles militares que fizeram a Revolução de 2022, que apoiaram Getúlio, nós não teremos, em hipótese alguma, nós não teremos nenhuma possibilidade de desenvolver o Brasil. Na semana passada, na quinta-feira, eu estava no Rio exatamente discutindo os projetos da Fundação Getúlio Vargas, quando me veio ali a notícia do falecimento, naquele mesmo dia, do professor Luiz Werneck Viana, que é um dos mais importantes sociólogos do Brasil. Morreu. Esse professor Luiz Werneck Viana era formado em Direito, como eu também tinha uma visão interdisciplinar, depois foi para a ciência política, escreveu vários livros, caminhou nessa mesma discussão, primeiramente foi marxista, depois foi um autor mais liberal, e em alguns momentos me citou muito nos seus trabalhos sobre o judiciário, é autor de Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, é autor de vários livros sobre a democratização do Brasil, e uma das coisas que ele vai exatamente trabalhar é este artigo, que resume o ensaio dele, O Moderno São Paulo e a Política Nacional. A pergunta que ele faz é a mesma pergunta que o Simon Schwartzman também faz num artigo que ele publica no Estado, que eu posso, inclusive, depois pedir ao Eric que encontre. Né? Esse artigo saiu publicado no jornal Estado de São Paulo, em 1979, acho que 79, não dou certeza, São Paulo no Poder, interrogação. Né? É um artigo, rigorosamente falando, brilhante. Eu posso passar, caso vocês não tenham. E posso passar esse artigo aqui. Moderno São Paulo e a Política Nacional.
É a mesma coisa que diz o jornal Estado de São Paulo, só que diz isso dentro de uma perspectiva mais competente. Não é? Vejam o que vai dizer ainda o editorial do jornal de São Paulo. Nas circunstâncias que têm caracterizado, não é? Não, desculpa. O jornal Estado de São Paulo termina aqui. O que eu quero dizer, vejam o que vai dizer o Simão Schwartzman. Uma das características mais marcantes da história política brasileira tem sido a relativa marginalidade do Estado de São Paulo em relação ao centro de poder nacional. O momento mais dramático desta marginalidade é a Revolução Constitucionalista de 32, um acontecimento que até hoje é comemorado em São Paulo, mas inteiramente desprezado e desconhecido no resto do Brasil. Mas ele não foi o único. Durante todo o período de 45 a 64, o sistema político brasileiro foi dominado por um conjunto de partidos de expressão nacional, basicamente o PSD, o PTB e a UDN, que não tinham nenhuma presença no Brasil, em São Paulo. Quer dizer, ele vai dizer que mesmo nos tempos da democracia, entre 45 com Dutra, depois até 64, o Brasil foi dominado por por partidos como o PSD, o PTB e a UDN, partidos que nunca penetraram na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E ele vai dizer que quem penetrou no estado de São Paulo foi o populismo ademarista e foi o populismo janista. Não é? E ele vai dizer, esta, aspas, relativa à marginalização de São Paulo, fecha aspas, não significa, evidentemente, que não existem interesses paulistas representados nos diferentes níveis de governo e que as demandas oriundas de São Paulo não se fizessem presentes e nem fossem atendidas. Mas São Paulo não é o centro da atenção política. São Paulo não é o centro da decisão política. São Paulo é o centro de gravidade econômica e social. Agora, numa análise marxista, deveria São Paulo dirigir a economia e também dirigir a política. Não é? E aí ele vai dizer que, na República Velha, enquanto São Paulo indicava os presidentes políticos e o Nordeste indicava os vice-presidentes, o que nós vamos perceber, diz ele, é exatamente o oposto. Porque de lá, nós, como eu mostro, diz ele, em São Paulo e o Estado Nacional, como é que o Nordeste, porque o Nordeste e o varguismo controlaram o processo político e continuam controlando o processo político até hoje. Não é? E aí ele vai dizer, né, nós temos um bolsão econômico que tende a um estilo político, que é de São Paulo, claramente distinto do sistema político brasileiro. E São Paulo, com isso, ao contrário do que dizem os marxistas, mas numa leitura weberiana nós entendemos, São Paulo controla a economia, mas não controla, não é, a burocracia governamental nacional. Não consegue, não é, de certo modo, ter a força no Distrito Federal que tem do ponto de vista de natureza econômica. E, ao mesmo tempo, também, no mesmo momento em que ele vai escrever isto, não é, há um autor chamado Celso Furtado que vai dizer a mesma coisa. Celso Furtado, já fora do Brasil, já exilado, vai escrever um texto, esse texto eu sugiro a leitura de vocês, um texto brilhante, chama-se Obstáculos Políticos ao Crescimento Econômico do Brasil. É um trabalho que foi apresentado à Conferência sobre Obstáculos para a Mudança na América Latina. Esse trabalho foi promovido pelo Royal Institute of International Affairs. Ele se realizou, esse trabalho se realizou, foi apresentado em fevereiro de 1965 em Londres. Esse trabalho vocês podem encontrar na Revista da Civilização Brasileira, a Revista da Civilização Brasileira, que foi descontinuada pela ditadura, que era uma revista feita por uma editora, que era a editora Civilização Brasileira. É fácil de encontrar esse artigo na internet, e ele vai dizer exatamente isso, né? O sistema federativo atual, ao atribuir grande força ao Senado, no qual os pequenos estados agrícolas e as regiões mais atrasadas têm influência decisiva, coloca o poder legislativo praticamente em mãos de uma minoria da população do país que habita regiões onde os interesses latifundiários exercem o poder incontestado. E o que ele quer dizer é que a estrutura federativa brasileira leva, não é, os estados do Nordeste, aqueles estados menores do Nordeste, os estados com menor população do Norte e do Nordeste, a dirigirem o país, porque controlam os assentos na Câmara e no Senado. Aqui está mais preocupado com o Senado, dizendo que o recorte federativo no Brasil, ao atribuir grande força ao Senado, no qual os pequenos estados, não é, agrícolas e os regimes mais atrasados, os regimes políticos, as regiões políticas mais atrasadas têm influência decisiva, coloca o poder legislativo praticamente em mãos de uma minoria da população. Traduzindo, os senhores feudais controlam o eleitorado local. Não é? Os capitães, os coronéis, controlam a vontade política local.
E como os pequenos estados, somados do Nordeste e do Norte, têm a maioria do Senado, né, e tem também a maioria da Câmara, mas a maioria absoluta no Senado, nós temos um Brasil dirigido claramente por minorias agrárias que são, por sua vez, controlam o país, mas, por sua vez, são controladas pelas burocracias que se controlam a si próprias, e, portanto, nós temos ali uma aliança entre o patrimonialismo burocrático e essa estrutura de natureza feudal. E aí ele pergunta, que forças são essas em que se apoiam os grupos que ocasionalmente desafiam a oligarquia tradicional? Vimos que as circunstâncias não favorecem a formação de uma classe industrial de liderar o movimento de modernização do Brasil. E por aí vai, e chega à conclusão que, para se legitimar, cada governo brasileiro tem de operar dentro de princípios constitucionais, mas, para corresponder às expectativas da maioria que o elegeu, principalmente a população urbana, né, que é minoritária, o presidente da República teria de alcançar objetivos que são incompatíveis com as limitações que lhe cria o Congresso dentro de regras do jogo constitucional. Quer dizer, nós temos, portanto, um processo de paralisia decisória, não é? Há uma heterogeneidade de massa, há pobreza, há patrimonialismo. Vejam, ele não é um weberiano, mas ele toca nesses termos. E num artigo publicado no Estado de São Paulo, que é um capítulo desse trabalho, ele vai dizer basicamente o seguinte: nas circunstâncias que tem caracterizado o processo político brasileiro no passado recente, o próprio princípio da legitimidade do poder traz em si uma contradição. Para legitimar-se, o governo tem de operar dentro dos princípios constitucionais. De um lado, para corresponder às expectativas da maioria que o elegeu, principalmente da população urbana e consciente política, e politicamente consciente, o presidente da República tende a alcançar objetivos que são incompatíveis com as limitações que a Constituição lhe cria, não é? Que o Congresso, aliás, lhe cria dentro das regras do jogo constitucional. Esse Congresso dominado pelos Arthur Liras da vida. Por outro lado, não é? Ele vai dizer, nós temos aí a necessidade de respeitar as regras do jogo constitucional, e esses dois princípios de legitimação da autoridade, ou seja, a subordinação ao marco constitucional e a obediência ao mandato substantivo, que vem diretamente da vontade popular, entram em conflito, criando para o presidente a disjuntiva de trair o seu programa ou de forçar uma saída não convencional, que pode ser, inclusive, a renúncia. Claro que ele está falando aqui do Jânio Quadros. Evidentemente, pode-se argumentar que o candidato à presidência poderia haver se proposto a um programa realista, tendo em conta o poder que detém daqueles que controlam tanto o Congresso como grande parte do aparelho do Estado. Não? Daí então vem a ideia de patrimonialismo burocrático. Mas, nesse caso, ele ele não conseguiria eleger-se, pois sempre apareceria outro candidato disposto a oferecer às massas a promessa que essas estão exigindo. E por aí vai. Não é? Vejam, o que eu quero mostrar para vocês é claramente algo que eu já disse em outras aulas. Não é? É a ideia de que nós temos aqui um confronto entre uma burocracia que domina, não é, a máquina, e essa burocracia que domina a máquina é uma burocracia que, num determinado sentido, é controlada, né? Essa burocracia controla a máquina, e não são necessariamente os políticos que controlam a máquina, mas essa burocracia se alia para se manter dentro da máquina burocrática, dentro do que ele chama de um patrimonialismo, vamos dizer, corporativo. Esta máquina precisa ter continuidade, evitar a modernização política brasileira, para que vocês tenham presidentes das regiões mais fracas, e isso é que explica por que nós temos aqueles números que eu já apresentei no passado. Quem vai se eleger presidente do Senado no ano que vem, no final deste ano, vai ser o Alcolumbre. Não é? O Alcolumbre representa o Amapá. O Alcolumbre teve, para senador no Amapá, votos que são pequenos quando comparados a votos que muitos deputados tiveram no Rio de Janeiro, votos que deputados federais tiveram em Minas, votos que deputados federais tiveram no Paraná e no Rio Grande do Sul. Ele representa o Amapá, ele representa um estado pequeno, ele representa um estado absolutamente que tem pouca, vamos dizer, influência do ponto de vista político no Brasil, econômica no Brasil, mas tem uma grande influência de natureza política. Não é? Portanto, o que nós vamos começar a perceber, basicamente, é que nós temos aqui um tipo de federalismo que é um federalismo de natureza perversa. Esse federalismo é um federalismo de natureza perversa. Ele copia o modelo americano. O modelo americano é um modelo bicameral. Ele tem uma Câmara dos Deputados, uma Câmara dos Representantes, que representa a sociedade.
e tem uma Câmara, que é o Senado, tem uma Assembleia, que é o Senado, que representa os estados. A dupla Câmara, não é? Ele é bicameral. Os estados, não é? Têm diferentes tamanhos. Mas para evitar que os estados superpopulosos imponham a sua vontade, porque a Câmara dos Representantes, não é? Ela se concentra basicamente na figura do eleitor, na figura de que cada cidadão é um voto. Portanto, vocês têm ali o estado de Nova York, o estado do Texas e o estado da Califórnia controlando a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, ali em Washington. Não é? Mas para garantir uma certa representatividade dos estados, nós temos, independentemente do tamanho dos estados, independentemente da população, no Senado, cada estado americano tem 3 senadores. Portanto, eu tenho vamos dizer, o Senado representa os estados, independentemente do tamanho do estado, do peso econômico do estado, independentemente do número de eleitores. Não é? Aí eu tenho, portanto, uma situação que é uma casa revisora, não é? E é uma casa em que eu tenho uma certa representatividade. E o Estado e a Câmara representa a sociedade, representa os eleitores. Se eu tenho uma forte concentração dos eleitores num estado como Illinois, ou como a Califórnia, ou como os 3 estados mais importantes, que são Nova York, Califórnia e Texas, não é? Eu tenho claramente uma casa legislativa que atende aos interesses desses estados. Mas para neutralizar aqueles projetos originários do Estado, da Câmara dos Representantes, eu tenho o Senado. Só que, no caso brasileiro, o que nós vamos começar a perceber é que nós tivemos vamos dizer, a manutenção, quando o Brasil se torna uma república formalmente democrática, a manutenção dos estados a partir das capitanias hereditárias, e aí nós temos aqueles recortes que eu mencionei que levam a uma distorção. É isso que, num determinado momento, faz com que o Simão Schwartzman disse: nós temos pequenos estados, Paraíba, Sergipe, Alagoas, nós temos Piauí, nós temos pequenos estados com uma grande representação partidária, e isso gera uma distorção em relação ao modelo do qual nós copiamos o nosso federalismo, o nosso Estado de Direito, que é o modelo americano. Basicamente, não é? O que nós vamos ter é o que vai dizer o Simão Schwartzman. Não é? Ele vai dizer, olha, na ótica do varguismo, como é que se dá a Revolução de 30? Não é? O que, na ótica dos varguistas, na ótica dos militares que permitiram a Revolução de 30, a vitoriosa Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder, e ele deve, não é, esse exercício do poder a esses militares, e quando ele cai em 45, é porque ele perdeu o apoio desses mesmos militares, não é? Esses militares era a turma do Geisel, do Castelo Branco, do Costa e Silva, quando eram tenentes em 22 e 1930, não é? Depois eles vão ficar mais à frente generais e vão fazer 64, não é? E ali vão tentar criar uma burocracia militar. Vejam, na visão dos militares de 30, vai dizer o Simão Schwartzman, não é? O Brasil precisava, para crescer e para superar o seu estágio de atraso com uma população vivendo no campo, desenvolver um Estado forte, desenvolver um Estado centralizado. Ele precisava ter um Estado interventor, ele precisava ter um Estado racional, um Estado capaz de modernizar as Forças Armadas e de se sobrepor a uma sociedade primitiva, débil e dominada por oligarquias parasitárias e incompetentes do Norte e do Nordeste. Né? Então, a visão que os militares tinham, não nos esqueçamos que Geisel, naquele momento, foi secretário da Fazenda da Paraíba, não nos esqueçamos que nós temos vários militares que foram indicados para serem governadores depois da Revolução de 30 no Norte e Nordeste. Né? A ideia deles ao justificar a Revolução de 30, a ideia deles é preciso desenvolver um Estado forte, um Estado centralizado, um Estado interventor, um Estado, está ventando bastante aqui, um Estado racional, capaz de modernizar as Forças Armadas e de se sobrepor a uma sociedade primitiva, débil e dominada por oligarquias parasitárias e incompetentes. O que eu destacaria aqui é preciso um Estado forte, portanto, não democrático. Um Estado centralizado, portanto, o esvaziamento da vontade dos governadores, portanto, o esvaziamento daquilo que o Vítor Nunes Leal vai chamar de coronelismo, enxada e voto, aquele compromisso entre o poder regional, entre o governador, chefe do Estado, e o poder local, o poder paroquial. Né? É uma tentativa de modernizar o Estado a partir da figura da União, a partir de um governo ditatorial, portanto, forte, centralizado, interventor e racional. Quer dizer, a ideia da burocracia, né, e de, com o tempo vai ser chamada pelo Simão Schwartzman de uma burocracia corporativa. Não é? É Vargas que vai começar, inclusive, a gerar, não é? A partir da reforma administrativa, a criação do Departamento de Reforma Administrativa, né, e que vai criar esse processo de profissionalização do Estado que vai abrir caminho para o que a gente chama de um patrimonialismo burocrático, ou um patrimonialismo
estamental. Não é? Portanto, a Revolução Constitucionalista de 32, não é, acabou sendo, na ótica do varguismo, acabou sendo uma tentativa frustrada de retroceder para uma república oligárquica de atas falsas, resistente a um Brasil moderno, centralizado, industrializado, por meio de políticas de substituição de importações. Quando nós lemos o que vai dizer Vargas, desculpem, quando nós lemos o que vai dizer Castelo Branco, o que vai dizer o Geisel, não é? Os dois são os dois presidentes mais esclarecidos do regime militar. O Costa Silva era uma besta quadrada, o Médici era um sujeito que tinha uma mentalidade gaúcha, de fazendeiro gaúcho, e o Figueiredo era uma figura que ninguém imaginava, tendo sido tríplice coroado nas escolas militares, que fosse tão desastroso e tão desequilibrado e tão desinformado como realmente era. Né? Então, nós temos claramente o quê? Na visão daqueles militares, isso vai ficar mais claro quando a gente começar a discutir na última aula o que foi a visão militar, o estamento militar, por que os militares deram o golpe em 64, o que eles queriam, como eles pensavam. Não é isso que eu quero dizer, não quero fazer a crítica, mas quero entendê-los por dentro. Não é? Portanto, o que vocês tinham aí era exatamente, na ótica do varguismo, essa visão, na ótica dos militares que estavam por trás do varguismo. E esses militares são os militares que estarão por trás de 64 também. Não é? Desenvolver um Estado forte, centralizado, interventor, racional, cada um desses adjetivos tem a ver com Weber, vai dizer o Simão Schwartzman. Né? Um Estado forte, centralizado, interventor, quer dizer planejador, racional, portanto, capaz de promover uma reforma da administração pública, capaz de modernizar as Forças Armadas, de se sobrepor a uma sociedade primitiva, débil e dominada por oligarquias parasitárias e incompetentes. A Revolução Constitucionalista de 32 foi uma tentativa frustrada de retroceder, não é, para uma república oligárquica. A leitura não era a leitura que o Simão Schwartzman faz. Ele menciona isso, aqui é tirado dele. Vejam o que ele vai dizer. São Paulo é um Estado que estava se desenvolvendo dentro de uma visão de um Estado mais modernizador, com uma sociedade mais educada. Os varguistas diziam que não, que São Paulo foi, de certo modo, capaz de deflagrar a Revolução de 32 para manter uma cultura do café. Segundo o Simão Schwartzman, não era verdade. Então, vejam, esse é o discurso varguista, esse é o discurso dos militares. Vejam que São Paulo não teve um grande peso também em 64, na Revolução de 64. Ele lidera, num determinado momento, a queda de Goulart. Mas nós vamos perceber que São Paulo não vai ter uma força política para dirigir a ditadura, tanto que ela vai ser dirigida pelos militares, principalmente pelos militares com aliança com o Norte e o Nordeste. Portanto, a Revolução Constitucionalista de 32 foi uma tentativa frustrada de retroceder para uma república oligárquica, de atas falsas, resistente a um Brasil moderno, centralizado e industrializado por meio de políticas de substituição de importações. Eu tenho claramente aqui um choque de interpretações do Brasil. O choque dos militares e o choque do que vai dizer o Simão Schwartzman. São Paulo era um Estado que estava se desenvolvendo. São Paulo tinha um sistema educacional, São Paulo tinha um número de pessoas alfabetizadas maior do que no resto do Brasil, São Paulo tinha uma massa operária bastante bem organizada, São Paulo tinha uma estrutura política que, de certo modo, era populista. Não é? E os partidos do Norte e Nordeste não entraram aqui, e do Centro-Oeste não entraram aqui. Como é que como é que os políticos paulistas e como é que os intelectuais paulistas fazem a leitura contraposta à leitura do varguismo com relação a 32? Não é? Eles vão dizer o seguinte, que 32 foi um movimento pela Constituição e pela liberdade. Foi um movimento que, de certo modo, visava, não é, neutralizar as tendências totalitárias que se pronunciavam na Europa, que era o fascismo e que era o nazismo. Quer dizer, tanto a família Mesquita quanto os liberais da Faculdade de Direito, que fizeram a Revolução de 32, eram democratas dentro de uma visão clássica do liberalismo de mercado, mas eram claramente, portanto, antifascistas e antinazistas. Eu trabalhei com o filho do Júlio de Mesquita Neto, e ele já disse a vocês isso. Quando o pai foi buscar os professores franceses, buscar os professores europeus, quando ele cria a USP, dentro de uma linha de desenvolver esse capitalismo que eu mencionei, favorável, a leitura favorável que o Simão Schwartzman faz do Estado de São Paulo, né? São Paulo é um Estado nacional, porque São Paulo não liderou o Brasil, e ele vai dizer que São Paulo é um Estado muito mais avançado do que o resto do Brasil. O Júlio de Mesquita Filho vai trazer matemáticos, engenheiros, físicos e químicos da Itália e da Alemanha. Mas ele não vai trazer nenhum professor de ciências humanas, nem da Itália, nem da
a Alemanha porque ele não queria que o debate nazismo ou o fascismo entrasse no Brasil por intermédio de uma instituição universitária. Ele vai buscar exatamente os intelectuais franceses que eram liberais e que eram antifascistas e antinazistas. Por isso é que nós tivemos a formação da USP na área de ciências humanas, a USP foi pensada dentro de um processo humboldtiano da Universidade de Berlim. Não é? Esse processo era um processo que trabalhava com as diferentes áreas do conhecimento, mas ele tinha uma matriz, uma unidade da diversidade, que era a Faculdade de Filosofia. E para formar a Faculdade de Filosofia, que seria uma faculdade formadora da visão de mundo dos professores de física, química, direito, etc., etc., ele vai trazer professores franceses com uma formação liberal. E esses professores franceses são aqueles professores franceses que vão dar sequência ao que Júlio de Mesquita Filho fez. Ele ajudou a derrubar a República Velha, ele não conseguiu chegar com o seu grupo ao poder, Vargas o derrota, depois ele faz a Revolução de 30 e perde, depois ele vai criar exatamente o quê? A USP com que finalidade? Enquanto Getúlio faz uma reforma administrativa para, de certo modo, profissionalizar a burocracia brasileira lá no Rio de Janeiro, Júlio de Mesquita Filho dá a sua resposta. Ele vai fazer concurso? Então eu vou fazer uma universidade. Fazendo a universidade, eu vou preparar aqueles que vão ganhar o concurso e São Paulo vai tomar o poder por dentro. Ele vai tomar o poder se transformando na burocracia que dirigirá o Brasil. E, com isso, esta burocracia acabará impedindo Norte e Nordeste de governar com aqueles valores ultrapassados. Veja o Weber como fica mais fácil a gente entender tudo o que aconteceu. Então, nesse momento, Júlio de Mesquita Filho, a leitura dos constitucionalistas do Lago São Francisco é essa, não é? Nós temos de fazer um movimento pela Constituição e pela liberdade, porque Constituição e liberdade estão ameaçadas pelas tendências totalitárias que se pronunciavam na Europa. Nós temos de garantir a autonomia e a independência dos paulistas em relação ao poder central, para permitir que o progresso seja liderado por São Paulo. São Paulo não pode abandonar a riqueza que já criou. São Paulo não pode ficar à mercê da pilhagem sistemática pelo resto da federação. Qual é a lógica que vocês têm aqui? A carga tributária da União sobre São Paulo é alta. E nós, paulistas, não somos capazes de influenciar nos destinos daquele orçamento da União. Em outras palavras, nós oferecemos os recursos para a União, mas não recebemos os investimentos da União. É isto que eles estão querendo dizer, não é? Garantia da autonomia e independência dos paulistas em relação ao poder central, para permitir que o progresso seja liderado por São Paulo. São Paulo não pode abandonar a riqueza que ele criou, não pode ficar à mercê da pilhagem sistemática pelo resto da federação. São Paulo é o Estado, já naquele momento, que mais contribuía para os cofres do Tesouro Nacional, e era um dos estados que menos recebia, em troca, investimento federal. Portanto, o que São Paulo queria fazer era, de certo modo, assumir o controle político, para ter também o acesso ao investimento, para viabilizar a sua economia regional. Nesse sentido, vão dizer os autores que eu trouxe para hoje, Estado Novo varguista. Ele é forte, ele é centralizador, ele é industrializante, ele fortaleceu uma máquina corporativa na administração estadual, impondo um projeto industrializante para o Estado de São Paulo. Quer dizer, os governos paulistas serão governos que, num determinado momento, já lá atrás, desde 1932, eram governos, não nos esqueçamos que Getúlio vai fazer um acordo depois com Júlio de Mesquita Filho, primeiro ele exila, depois faz um acordo e entrega o governo do Estado de São Paulo a exatamente quem? Ao Armando de Salles Oliveira, criador da USP e cunhado de Júlio de Mesquita Filho, casado com uma irmã do Júlio de Mesquita Filho. Vejam, o acordo que foi feito foi um acordo para permitir que um dos Mesquita, que um dos homens da Revolução Constitucionalista dirigisse São Paulo. E isso vai exatamente fazer com que vocês tenham dois presidentes em São Paulo, dois governadores, presidentes de província, que eram vinculados a essa vamos dizer, elite paulista, que vai se industrializando. Ela vem do rural e vai para o industrial, vai se industrializando. Um deles é me falta o nome dele. Um é o Pedro de Toledo, que é o Armando Salles de Oliveira, o primeiro. O segundo é ministro Ferreira de Camargo. Foi o governador de São Paulo chamado Ferreira de Camargo. Falta o primeiro nome dele, eu sou completamente cansado do ponto de vista de esquecer esses nomes, mas ele é meu tio indireto, quer dizer, ele era tio-avô da minha avó. Ele foi governador de São Paulo e depois foi
formado em Direito, e depois foi para o Supremo. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro Ferreira de Camargo, mas falta o primeiro nome dele. Laudo Ferreira de Camargo, esse era o nome dele. Esses dois homens foram homens que trabalharam dentro da visão de mundo do jornal Estado de São Paulo. Quando isso começou a pesar demais, a reação do Norte e do Nordeste levou Getúlio Vargas e dos militares, levou Getúlio Vargas a trazer o Pedro de Toledo para São Paulo, que era um desembargador, que era um embaixador, um homem mais fraco, para tentar evitar que houvesse novamente uma tensão naquele momento. Portanto, o Estado Novo Varguista é um Estado forte, centralizador e industrializante, fortalecendo a máquina corporativa e impondo um projeto industrializante. A oposição paulista tinha por objetivo garantir a autonomia econômica paulista e a independência política em relação ao poder central. A ideologia dos paulistas era liberal. Os paulistas diziam: centralização é fazer concessão. Descentralização é promover a união. Ou seja, se eu aceitar a realidade como está, essa República Velha, nós estamos em São Paulo, tem um peso mais importante do que ela, São Paulo está fazendo uma concessão contra si próprio. Não é? Portanto, se nós tivermos uma descentralização e tivermos a capacidade de ter mais dinheiro do que aquele que nós estamos mandando, nós não estamos recebendo, nós vamos, de certo modo, fortalecer o Brasil e, com o tempo, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar dentro de uma dimensão de fazer com que a expansão de São Paulo vá crescendo o Brasil e vá industrializando as demais regiões. São Paulo está, não é, associada a uma população cada vez mais refinada e, por isso, São Paulo demanda uma democracia mais plural e menos autoritária da gestão da coisa pública. Por que isso, segundo Simon Schwartzman, não funcionou? Isso, segundo ele, nas bases do autoritarismo brasileiro, que é um livro escrito para não ser tese, aquele mesmo livro anterior, mas colocado numa linguagem não necessariamente acadêmica para alguém que vai prestar um concurso de doutorado em Stanford, né? Uma das melhores teses apresentadas em Stanford, é a partir daí que nós vamos ter aquilo que o Celso Furtado vai chamar a atenção. Os pequenos estados do Nordeste, né? Os estados economicamente fracos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, acabam sendo, em função de um federalismo perverso, estados politicamente fortes. E os estados economicamente fortes do Sul e do Sudeste, portanto, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, serão politicamente fracos. Né? Isso vai gerar uma divisão. Essa divisão, se vocês conversarem com os velhos políticos nordestinos, eu conversei muito longamente, porque passei muito tempo cobrindo o Congresso para o Estadão e para o Jornal da Tarde, né? E já trabalhava fazendo um trabalho, textos sobre isso, né? Nós vamos perceber claramente, eu me lembro do velho Virgílio Távora, ex-governador do Ceará, dizendo: não podemos permitir São Paulo, que é isso? Nós temos que pensar no Brasil, né? Numa espécie de balança. Quem controla a economia não pode controlar a política. Quem controla a política é o prêmio de compensação que nós temos para não, porque não temos força, não é? Força do ponto de vista econômico. Portanto, o que nós vamos ter aí é onde mais acentuada é a divisão social do trabalho, portanto, São Paulo, e maior é a urbanização, portanto, a região do Sudeste, e quanto maior é a diferenciação social, maior tende a ser a autonomia do eleitor na hora de votar. E esse eleitor vai votar no Brasil moderno. Portanto, nós temos de conter o número de eleitores do Brasil moderno. Porque se nós admitirmos que cada eleitor um voto para a Câmara, na Câmara nós não teremos vez, nós seremos permanentemente derrotados, diziam os líderes políticos nordestinos. Não é? Onde maior é o atraso econômico e menos acentuada é a divisão social do trabalho, onde maior é a pobreza no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, menos percepção política tem o eleitor. Maior é a dificuldade para se libertar do cabresto do poder. Não é? Maior é a liberdade, maior é a dificuldade para se libertar do voto do cabresto, o voto, né, organizado pelo coronel. Por isso é que vocês têm, não é? E com o tempo vocês vão tendo uma série de medidas que vão reduzindo, não é? Vão criando, por exemplo, novos estados. Por que vocês tiveram a evolução dos estados depois, nos anos 60, não é? Quando começou a ficar claro que havia, na urbanização brasileira, com Juscelino e Getúlio nos anos 50, nós começamos a perceber nos anos 60 o quê? Que a urbanização de São Paulo e do Rio de Janeiro trouxe para São Paulo, trouxe para o Rio de Janeiro uma população nortista, para São Paulo uma população nordestina, e com isso, o que é que nós começamos a perceber? Se cada cidadão fosse um voto na Câmara dos Deputados, São Paulo para baixo, com Rio de Janeiro, dominariam a Câmara.
O que eles vão fazer com o tempo? Eles vão criar novos estados, não é? O Acre, vão criar novos estados no Amapá, na região norte, depois na Constituinte de 88 vão ampliar ainda mais, e vão criar também o quê? Um teto para as bancadas federais de 70 deputados, e vão dar de saída para os novos estados um mínimo de 7 deputados. Pelo critério, cada cidadão um voto. Amapá, por exemplo, o Acre, por exemplo, eles deveriam ter, nos momentos de sua criação, apenas um deputado federal. No entanto, eles tiveram 7 deputados federais. Não é? Todos os estados, Rondônia, a mesma coisa, não é? O Acre, o Amapá, o Roraima, a mesma coisa. Não é? E é isso que eu quero que vocês percebam, que isso leva a uma série de distorções. Essa série de distorções, dos números mais atualizados que eu tenho, não é? Eu pedi para o pessoal da USP fazer a atualização dos meus números, não é? Vejam, o que eu quero dizer para vocês é basicamente o seguinte, não é? Hoje, o número mais adiantado que eu tenho, muito mais recente que eu tenho, esses estados como Norte e Nordeste, esses estados como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, hoje têm 43,7% da população. E os estados do Sudeste e do Sul têm 56,3% da população. Ok? Ao mesmo tempo, vocês vão perceber que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm 42,5% do eleitorado. E os estados do Sul e do Sudeste têm 57% do eleitorado. Quando, nesses dois textos que eu li, na realidade, esse texto que eu li é uma visão mais atual, uma visão do próprio, foi publicado no dia 24 de fevereiro de 1965 pelo Jornal do Brasil, chama-se Obstáculos Políticos ao Crescimento Econômico, que é uma síntese desse ensaio, eu prefiro ler este ensaio, não é? Quando, neste texto, o Celso Furtado vai dizer aquilo que eu mencionei a vocês, não é? O atual sistema federativo, ao atribuir grande força ao Senado, no qual os pequenos estados agrícolas e as regiões mais atrasadas têm influência decisiva, coloca o poder legislativo praticamente nas mãos de uma minoria da população. Essa minoria é o poder político que controla com voto de cabresto esses estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vejam bem, portanto, o que eu quero dizer? No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eu tenho só 43,7% da população. No Sul e no Sudeste, eu tenho 56,3%. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eu tenho só 42,5% do eleitorado. No Sul e no Sudeste, eu tenho 57%, a maioria, não é, do eleitorado. No entanto, não é, na Câmara dos Deputados, as 3 regiões, que têm 43,7% da população, têm 50,1% dos votos na Câmara. Vejam o que eu estou querendo dizer. É pouco, 0,1%. Agora, vocês têm de levar em conta que os deputados não votam apenas regionalmente, não votam ideologicamente, eles votam regionalmente. Tem muito deputado do PT, tem muito deputado de esquerda, votando com deputado vinculado às oligarquias nordestinas para favorecer as suas respectivas regiões. Não é? Então, vejam, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem 42,5% do eleitorado, eles têm 50,1% da Câmara. Sul e Sudeste, que tem 57% do eleitorado, eles têm 49,9%. É uma pequena diferença de 0,2%. Agora, volto a insistir, da bancada do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mesmo os deputados de esquerda, do PT e do PSOL, votam muitas vezes regionalmente. A situação mais dramática é mencionada pelo Celso Furtado em 1964. Né? Esses números são os atuais. Mas isso já era em 64, só para vocês fazerem a conta, não é? 64, 65 para cá são 35 mais 25, 70 anos. Não é? Vocês vão ter o quê? No Nordeste, Norte e Centro-Oeste, para um eleitorado de 42,5%, vocês vão ter, né, no Senado 74% de representação para as regiões que só têm 43,7%. É a maior demonstração da irracionalidade do processo do nosso federalismo. Não é? O nosso patrimonialismo corporativo, né? Essa ideia de, para governar, eu tenho de fazer presidencialismo de coalizão. E ao fazer presidencialismo de coalizão, eu tenho de nomear políticos que vêm do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ou indicados por pessoas que vêm do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste. Isso mostra a força, não é, dos estados mais fracos têm politicamente a partir do Senado, que é uma casa revisora. Vejam a petulância do Lira, que exigiu a Caixa Econômica Federal.
e agora está exigindo o Banco do Brasil. Né? Veja que, por exemplo, a malha aérea é controlada por filhos de deputados do Nordeste. Né? Vejam que vocês têm ali a grande concentração de tráfego aéreo no Brasil é São Paulo. Vocês vão tendo estas distorções. Né? No Sul e no Sudeste, nós temos no Senado apenas 26%. Quem são os nossos senadores por São Paulo? Alguém sabe? A Gabrilli, né? A Mara Gabrilli. Depois, quem temos mais? Ninguém sabe quem é o terceiro senador por São Paulo. Quem são os senadores de São Paulo? Vocês sabem? Vejam, o que eu quero dizer é que nós temos um Senado onde São Paulo não tem representação. 3 é muito pouco à altura do peso econômico de São Paulo. No entanto, quem controla o Senado, quem manda no Senado, né, são políticos do Norte, fundamentalmente hoje do Norte, cujas bancadas cresceram no Senado em função dos territórios terem se convertido em estados nos anos 60 e depois em 88, com a Constituição de 88. E com isso nós verificamos a grande desestrutura, grande, vamos dizer, heterogeneidade econômica no Brasil. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem 43,7% da população, 42,5% do eleitorado, tem 74,1% do Senado e 50,1% da Câmara, não é? Só contribuem com 29,8% para o PIB. E os estados do Sul e Sudeste, que têm 56,3% da população, 57% da população, do eleitorado, 26% do Senado, 49,9% da Câmara, contribuem com mais de 70%, 70,2% para o Caixa do Tesouro Nacional. Um número um pouquinho mais atrasado do que esse que eu tenho, mostra que a transferência das receitas federais para os estados mais atrasados, ou seja, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é de 64% do total do Produto Interno Bruto, e 36%, desculpe, dos recursos da União, e 36% vem do governo federal para o Sul e para o Sudeste. Claramente eu tenho aí uma situação que é uma situação desigual. E essa situação desigual é arbitrada pela, vamos dizer, patrimonialismo estamental ou corporativo que nós temos na União. Se vocês olharem, não conheci Brasília como... A primeira vez que eu fui a Brasília foi em 1970, mas depois eu fui quase que semanalmente a Brasília, porque eu fui professor da Universidade de Brasília, etc, etc. Brasília, para quem vai a Brasília, Brasília é uma cidade quase nortista e nordestina. Quase nortista e nordestina. E sair dos capitais, mas sair daquelas capitais e ir para Brasília, né, vamos dizer, subir na vida. Quantidade de gente que vocês têm em Brasília, nas assessorias parlamentares, nas assessorias técnicas, no ministério, nos ministérios, é uma coisa espantosa. Né? Eu dou um exemplo de um tio de minha mulher, que era um brilhante professor da Universidade Federal do Pará, dizia que Pará era o estado do Pará, embora fosse uma cidade muito agradável de viver, usava lá um palavrão para dizer que aquilo era muito ruim. Quando ele foi presidente de um banco, Banco da Amazônia, depois ele foi vice-ministro da Educação. Quando ele foi, tanto em Brasília como vice-ministro da Educação, ele virou praticamente um brasiliense, ele nunca mais voltou a Belém do Pará. Ele trouxe a família e ficou o resto da vida trabalhando em Brasília, e a família se tornou uma família brasiliense. É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quer dizer, nós temos uma mentalidade que é fundamentalmente uma mentalidade corporativa. Quer dizer, é esse o pessoal que, de certo modo, controla os cargos técnicos. Quando eu fui vice-presidente da Comissão de Reforma do Ensino Superior entre 1985 e 1986, eu precisei de uma executiva pública que me assessorasse. Eu não tinha a menor ideia de como lidar com aquela parte burocrática do Ministério da Educação. Né? Eu era quem cuidava da parte administrativa, eu era vice-presidente, membro da comissão, mas eu fui eleito vice-presidente para cuidar da parte de administração. Me deram uma grande professora, desculpe, uma grande executiva pública, Heloísa Santana, que era nada mais, nada menos do que cunhada com um dos mais importantes deputados do Senado, Prisco Viana, que era deputado que vinha da Bahia, vinculado ao Antônio Carlos Magalhães. Depois eu tive de contar uma segunda secretária e também veio uma secretária que era casada, esta era casada com um deputado. É isso que eu quero que vocês percebam, porque eu estou tentando mostrar como é que a leitura do Weber, num determinado momento, nos permite. Né? Então, nesse sentido, o que nós podemos perceber é que tudo isso gerou uma distorção quando nós comparamos o parlamento brasileiro com o parlamento americano, sendo que o parlamento brasileiro é uma cópia do parlamento americano. Vejam, o que eu quero dizer é que, se cada cidadão fosse um voto, nós teríamos um parlamento mais representativo.
como o nosso parlamento trabalha com essa premissa dos estados politicamente fortes, têm de ser economicamente fracos, e vice-versa, os estados economicamente fracos têm de ser fortes, essas distorções na Federação Brasileira tiram de São Paulo 44 cadeiras, tiram de Minas Gerais 3 cadeiras, tiram do Rio Grande do Sul 1 cadeira e tiram de Santa Catarina 1 cadeira. Os estados que ganharam, não é, artificialmente, têm maior representatividade, são Amapá, que tem 7 cadeiras quando deveria ter uma, na Câmara dos Deputados, Roraima, que deveria ter tem 7, o Acre, que deveria ter 2, perderia 6, Rondônia, que deveria ter 4, que deveria ter, hoje tem 7, só deveria ter 4, perderia 3, Tocantins perderia 3, Sergipe perderia 2, Paraíba perderia 2, Piauí perderia 2, Maranhão, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul perderiam 2, Alagoas perderia 1, Amazonas perderia 1, Pernambuco perderia 1, Paraná perderia 1 e o Distrito Federal perderia 1. Quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês é que os maiores colégios eleitorais que nós temos, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, totalizam 40,8% da população e só tem 32,6% na Câmara dos Deputados. O que eu tenho, portanto, claramente é uma distorção, e essa distorção é uma distorção que aparece mais notadamente nas emendas constitucionais. Né? Prevalece mais nas emendas constitucionais. Por que nas emendas constitucionais? Porque nas emendas constitucionais nós temos o voto qualificado. No voto qualificado, o que nós temos? As PECs, para serem aprovadas, na Câmara precisam de 308 votos. No Senado, elas precisam ter, no mínimo, 49 votos. Né? Portanto, nós temos aí o quê? 3/5, né, de votos que para aprovar uma PEC, em 2 votações no Senado, em 2 votações na Câmara. 3/5 é um quórum muito alto, porque só o Norte, só a região Norte, que tem apenas 4,8% do PIB e que tem só 4,8% do eleitorado, só a região Norte tem 22,3% da representação no Congresso. Portanto, o Norte tem um poder de veto. Por que vocês acham? Ele está aparecendo muito pouco. Mas por que vocês acham que o senador Jader Barbalho tem um filho governador do Pará e tem um filho ministro do Lula? E, ao mesmo tempo, tem um apartamento no Rio de Janeiro. E vocês acham que a família Sarney tem um apartamento aqui nos Jardins? Não é? Mantém escritórios políticos aqui, mas não fazem política aqui. Isso significa, aspas, venda de serviços, venda de contatos. Eles controlam a máquina. O Sarney, ainda hoje, com 90 anos, 90 e poucos anos, é um dos mais importantes indicadores. Ele conhece todo mundo em Brasília, indicou muita gente em carreira, e é carreira pública, carreira de funcionário público, portanto, gente que não pode ser demitida, ad nutum. Tá? O que eu quero dizer isso? São pessoas que têm escritórios em que conseguem livrar, não é? Ou obter certas decisões favoráveis e coisas do gênero. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos, não é, uma estrutura que é claramente uma estrutura complicada, uma estrutura de tráficos de poder, onde nosso, não é, patrimonialismo é um patrimonialismo que nós temos uma burocracia brasileira que é fortemente contaminada, ela é técnica, mas ela é fortemente contaminada com os partidos políticos que foram se fragmentando. Né? Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, isso está, de algum modo, levando a essa explosão do Legislativo, a uma crise que é a tentativa do Legislativo de afrontar, tomar o orçamento para se esvaziando a autoridade do Executivo, quebrando, não é, a autoridade do Executivo e, ao mesmo tempo, prometendo que se o Supremo se meter nessa história, eles vão aprovar medidas que, de certo modo, enfraquecem a própria jurisdição do Supremo, que acho que muitas coisas que eles querem diminuir são cláusulas pétreas. Eu acho que nós vamos ter uma crise aí, eu já escrevi alguns artigos, inclusive para a Folha, sobre isso. Mas eu quero mostrar que, em 1981, foram criados, além dos partidos existentes, mais 3. Depois, em 1988, foram criados mais 2. Em 86, mais 5. Em 89, mais 8. Em 1990, mais 11. Depois foram criados, em 1997, mais 23. Hoje nós temos 35 partidos. Né? Claramente, vocês têm o quê? O presidencialismo de coalizão não consegue mais funcionar dentro de um sistema pluripartidário tão confuso como o nosso. Por outro lado, no caso do Lula, que se elegeu com uma bancada muito pequena, ele é hiperminoritário, por mais que tenha feito uma presidencialismo de coalizão
com alguns grupos, ele está na mão do Lira, e no momento em que o Lira o chantageia, e agora recentemente ele atende a mais uma necessidade do Lira, ele simplesmente tromba, frontalmente, estava no jornal de ontem, ele tromba frontalmente com o Senado. O Senado quer o mesmo tratamento que o Lira vem recebendo da parte do Fernando Henrique. Tudo isso vai mostrar para nós o quê? Cada vez mais os problemas que eu tenho procurado trazer. Estou publicando, entregando para a Folha, nos próximos dias, um artigo dizendo exatamente isso. Quando nós temos o Congresso tentando tomar o orçamento, tentando aprovar uma série de medidas que tiram a autonomia do Executivo na destinação de emendas parlamentares para regiões do estado, para estados e municípios, não é? Nós vamos perceber claramente aí que nós temos problemas altamente complicados. Quais são esses problemas complicados que nós temos? Não é? Nós temos aí, fundamentalmente, uma espécie de abastardamento do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão vai se corrompendo, vai se prostituindo. Vejam o que nós estamos vendo do ponto de vista dos últimos 2 mandatos presidenciais. O que aconteceu foi a terceirização do poder pelo Bolsonaro, cujo ministério era absolutamente medíocre, ele não tinha a menor noção do que é administrar o país, e muito menos tinha um projeto para o país. Ele terceirizou e deixou isso na mão de um senador piauiense, Ciro Nogueira, que é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é considerado um senador. Enfim, daquelas bancadas do Nordeste, mas um senador preparado para gerir a Casa Civil, mas, fundamentalmente, um homem capaz de lidar com o presidencialismo de coalizão, e agora vocês estão percebendo que mesmo o presidente Lula tendo colocado um ex-governador da Bahia na Casa Civil, junto com o outro líder, enfim, aquele que faz a coordenação política, ele está enfrentando uma série de problemas. E com isso vocês estão percebendo claramente o quê? Estão percebendo que o Lula tem tido dificuldade de ter políticas estruturantes nacionais dentro daquilo que ele prometeu, ou dentro daquilo que é a ideologia do PT. Portanto, vocês estão vendo um presidente que quer ser candidato à reeleição, e ao ser candidato à reeleição, ele tem de ganhar as eleições, não pode permitir que a oposição, o bolsonarismo, ganha as eleições nas principais capitais do Brasil. Portanto, ele é obrigado a fazer cada vez mais coligações. E quanto mais coligações ele faz, menor é a possibilidade de uma governabilidade mais racional. Quando eu toquei nesse assunto em algumas aulas, hoje eu não estou dando aqueles números que eu mencionei, mas quando eu mencionei os problemas que nós temos, um dos problemas que nós temos é claramente o seguinte: cada vez mais, se nós tivermos um desequilíbrio entre os poderes, ou seja, o que o Lira está dizendo é basicamente o seguinte: a democracia exige um equilíbrio dos poderes, e neste momento nós temos um desequilíbrio. O legislativo tem um poder inferior ao judiciário e tem um poder inferior ao executivo. Não é? Portanto, nós temos de buscar uma fatia de poder em matéria de orçamento do Executivo e, ao mesmo tempo, obrigar o Congresso a diminuir as prerrogativas do Senado. Nós vamos fazer isso, o Lira já disse. Não é? Claramente, o que ele vai aí fazer é trombar com o Judiciário de um lado e trombar com o Executivo do outro lado. Se isso ocorrer, nós vamos ter municípios mais fortes, vamos ter estados mais fortes e a União mais fraca. Só que, nesse momento, o que nós vamos perceber? Não vai ter recursos suficientes, 93% dos recursos são para despesas obrigatórias, muitos dos recursos serão repassados para as prefeituras, e esses recursos vão ser repassados para obras, vamos dizer, que não são obras necessariamente necessárias, que são obras que, de certo modo, geram currais eleitorais, enfraquecem a democracia, desqualificam a qualidade, produzem a má qualidade, tiram a qualidade da administração local. Vejam, por exemplo, a Prefeitura de São Sebastião, em plena, um ano depois das enchentes, para comemorar a sobrevivência da população, num período de enchente, faz um show, não é? E o show, na última hora, tem de ser cancelado, foram despesas gastas. Lá em Campo de Jordão, eu vejo despesas gastas absolutamente desnecessárias, e não vejo obras de infraestrutura que são necessárias sendo feitas. Vejam, o Jornal Estado de São Paulo publicou, na última aula que eu dei, foi segunda-feira passada, que o Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital, estão descobrindo a vida política como forma, nas pequenas prefeituras, de lavar o dinheiro obtido com o tráfico e de controlar certas licitações, né, para pequenas obras. Vejam, o que nós vamos ter claramente no primeiro momento, um sistema de competências concorrentes, do município, dos estados e da União. Isso gera o quê? Isso não gera eficiência, isso gera ineficiência, isso gera derramamento de recursos, isso gera recursos escassos num contexto de um sistema de competências concorrentes, isso gera irracionalidade administrativa. Segundo, nós vamos ter expansão das máquinas municipais, expansão das máquinas estaduais. Como serão os critérios? Quais serão os critérios para a concorrência
em cargo de funcionalismo municipal, em cargo de funcionalismo estadual. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, como essas máquinas serão expandidas? Que tipo de concurso público eles farão para, de certo modo, ampliar a sua máquina administrativa, já que eles vão ter de assumir funções com esses recursos que estão sendo transferidos. Ao mesmo tempo, vocês vão tendo o enfraquecimento da União. A União perde, não é, de um certo modo, a capacidade de definir políticas públicas estruturantes. O que é uma política pública estruturante? É um programa de poder nacional, é um programa de poder para todo o Estado, é um projeto de nação. Como é que eu posso pensar, né? Como é que eu posso pensar o Brasil a médio e longo prazo se a União vai perdendo para o legislativo a capacidade de planejamento, o poder de fixação de meta, vai perdendo o orçamento e vai tendo cada vez mais funções que eram funções suas transferidas para os estados e municípios, e com isso os recursos também vão sendo transferidos, ela não vai conseguir o quê? Estabelecer uma política de metas. Ela não vai conseguir, por exemplo, fazer esse novo programa da indústria brasileira, né? Eu vou ter problemas de ingovernabilidade. Ao mesmo tempo, o que é que eu vou ter com cada uma dessas questões que eu levantei? No sistema de competências concorrentes, eu vou ter duplicação ou até triplicação de esforços, eu vou ter indefinição de responsabilidades, eu vou ter ausência de coordenação. Vejam os artigos que têm sido publicados pelo professor Fernando Abruzzi sobre esse tema no jornal Valor. Ainda na semana passada, ele chamou muito a atenção para a falta de organicidade da União, caso nós tenhamos o Congresso invadindo as competências do Executivo e trazendo para si a responsabilidade da última palavra em matéria orçamentária. Segundo, vocês vão tendo também a primeira triplicação de esforços. Segundo, é a indefinição de responsabilidades. Nós vamos começar aí a caminhar em certas linhas que são porosas, né? Onde termina a autonomia de cada município, onde começa a jurisprudência, a jurisdição, quando começa a jurisdição de cada estado, onde termina a jurisdição dos estados e começa a jurisdição da União. Além disso, nós vamos ter ausência de coordenação, ou seja, dificuldades de governança, dificuldades de projeção, dificuldades de desenvolvimento, de formulação, de execução de programas públicos, políticas públicas e projetos de desenvolvimento de médio e longo prazo. Na expansão, não é? Na expansão dos poderes dos estados e dos municípios, nós vamos ter a formação na escala municipal e a formação na escala estadual daquilo que a ditadura legou no ponto de vista federal, chamados anéis burocráticos. O que são os anéis burocráticos? Esse é um conceito que foi desenvolvido antes dele ser senador e antes de ser presidente da República, pelo então cientista político Fernando Henrique Cardoso. O que é que ele desenvolveu? Anel burocrático são aqueles líderes, são aqueles órgãos que têm a liderança do patrimonialismo, não é? Das burocracias patrimonialistas, do patrimonialismo corporativo. Ou seja, o que vocês têm é o pessoal técnico do Ministério da Fazenda, o pessoal técnico do Ministério do Planejamento, é o pessoal técnico da área de segurança. Vocês vão começar a ter, não é, esses anéis burocráticos também nos municípios e esses anéis burocráticos também nos estados. Veja a confusão que o Tarcísio arrumou quando começou a trocar coronel. Veja que a força pública, a antiga força pública, as autoridades da Polícia Militar, praticamente se rebelaram, né? E isso vai ter um custo político muito grande para a imagem do Tarcísio, caso esse pessoal faça o que está prometendo fazer, que é cruzar os braços. Isso o que eu quero dizer é que, num determinado momento, um governador que foi inábil aí vai ficar na mão, né? Vai ficar refém desse grupo que é um anel burocrático importante. Esse é um grupo bastante importante. O anel burocrático é aquele grupo que, sem representação política, a Polícia Militar não tem nenhuma representação política, né? Sem representação alguma, esse grupo tem uma influência de poder. Os anéis burocráticos são aqueles burocratas técnicos que decidem, que tomam as decisões e implementam as decisões e, ao mesmo tempo, têm ao seu lado, eles é que levam seus governantes a tomarem essas decisões. Não é? Vejam, nós vamos ter a ausência de uma integração administrativa e vamos ter gastos excessivos com atividade meio. O que quer dizer ter gastos excessivos com atividade meio? Eu simplesmente não vou ter destino, não vou ter dinheiro suficiente para atividade fim. Em algum momento, quando eu estava no MEC, na Comissão de Reforma do Ensino Superior, foram 2 anos, quantas e quantas vezes, conversando com a tecnocracia, eles me diziam o seguinte: olha, nós estamos gastando com a burocracia do MEC mais do que nós destinamos para as universidades federais. Quer dizer, ou seja, só a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, mais o Conselho Federal da Educação, custavam mais, não é, do ponto de vista de uma atividade meio, do que os investimentos do governo federal, do MEC, na área
universitária, na CNPq e na CAPES. Portanto, em matéria de expansão da máquina local, estadual, nós vamos ter surgimento de anéis burocráticos na área municipal e na área estadual, a ausência de integração administrativa e aumento de gastos excessivos com as atividades meio em detrimento com as atividades da atividade fim. E vamos ter também o enfraquecimento do Estado na estrutura governamental. Nós vamos ter uma heterogeneidade entre os entes subnacionais, nós temos o risco de um aumento significativo de patronalismo, ou seja, o que nós vamos perceber é um país que, em vez de avançar administrativamente e politicamente, é um país que retrocede. Quais são os efeitos desse tipo de problema, de um federalismo perverso e de uma burocracia patrimonial controlada por partidos e controlada por seus próprios burocratas, né? Seus próprios burocratas. Ao centralizar as decisões financeiras do Congresso em Brasília, né? Um Congresso dominado por Norte, Nordeste e Centro-Oeste, um Congresso cuja grande burocracia também é uma burocracia do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é impressionante, né? Porque vocês acham que um Senado com 81 senadores tem de ter alguma coisa como 16 mil funcionários, né? Vejam, e se vocês olharem esses funcionários, vocês vão perceber que esses funcionários têm uma origem fundamentalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há muitos anos atrás eu fui a uma palestra no STJ e um desembargador, um ministro que eu conhecia razoavelmente bem, que era meu contemporâneo de escola, faculdade, ele olhou e falou, metade disso aqui, 3/3 disso aqui tem uma ala do Sarney, tem uma ala do Antônio Carlos Magalhães e tem a ala do Jader Barbalho, né? E depois tem a ala dos demais. Hoje tem a ala do Alcolumbre, hoje tem a ala do pessoal da Bahia e tem a ala do pessoal do Centro-Oeste, né? Hoje, o que eu quero dizer? Quero dizer que, nesse contexto, quando vocês centralizam as decisões em matéria financeira em Brasília, né? Nessa estrutura de poder que eu apresentei hoje, vocês têm o quê? Vocês têm um comprometimento da qualidade do processo decisório no âmbito da democracia. Quer dizer, a nossa democracia se torna uma democracia pouco representativa e, acima de tudo, uma democracia ineficiente, né? Uma democracia que concentra a renda e aumenta a injustiça e impede a governabilidade. Quando vocês têm o Lira já controlando toda a Caixa Econômica, que tem uma função social muito grande, né? Essa função social vai ser, obviamente, deturpada. Aquilo que nós chamamos de função social vai se financiar as obras paroquiais com as quais o Lira vai continuar mantendo, mesmo não sendo mais presidente da Câmara, controlando as máquinas para fazer a negociação com o Lula. Segundo, nós vamos tornar a política mais paroquial, porque tudo não vai passar mais pelo orçamento da União. Vai começar agora, a União vai perder jurisdição sobre o seu próprio orçamento, muita coisa vai para o município, muita coisa vai para os estados. Portanto, nós vamos tornar a discussão orçamentária uma discussão paroquial. Ao mesmo tempo, também, nós vamos viciar a representatividade do poder político. Qual é a chance do Eric, ou da Raíssa, ou de qualquer um de vocês, não é? Da Luciana, do Vitor, do Leonardo, do Eduardo, qual é a chance de vocês serem candidatos e serem eleitos? Porque o que vocês vão ter é, cada um que já é deputado, na medida em que ele vai ter emenda direta e vai poder fatiar ainda mais o orçamento, ele vai criar as condições para se reeleger com facilidade. E com isso, eu vou ter uma competição desigual entre um candidato de oposição e aquele candidato que vende o seu voto para a União em troca de um aumento de orçamento nos poderes paroquiais e nos poderes regionais. Eu vou enfraquecer a democracia. Eu vou ter aí uma democracia viciada, um círculo vicioso, isso eu quero dizer. Portanto, ao centralizar as decisões financeiras nessas casas legislativas com essas características que eu mencionei aqui, nós temos o comprometimento da qualidade do processo democrático. Ao tornar parte da aplicação dos orçamentos dependentes de política paroquial, eu vou viciar a representatividade do processo legislativo. Hoje nós sabemos que existem, isso existiu no governo passado, compras de medidas provisórias. Hoje há escritórios de advocacia que fazem para grandes setores empresariais medidas provisórias, e esses setores empresariais elegem no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste um deputado que apresenta essa emenda e depois eles se acertam. Já mencionei a vocês em outros cursos como algumas construtoras do Brasil, algumas empreiteiras do Brasil, controlavam alguns deputados da região norte. Não é? Uma grande construtora paranaense tinha como suplente de senador o seu sócio, não é? E depois esse senador ficava 4 anos no Senado, saía candidato a governador apoiado pela essa construtora no estado nordestino, e a vaga era preenchida pelo sócio dessa construtora. Quantos nós não tivemos nessa linha? Quantos nós não tivemos dessa linha? Né? Ao mesmo tempo, do vício da representatividade do processo legislativo e das negociações de MPs, nós temos cada vez mais, não é, uma perda de uma visão
dos parlamentares de amplitude nacional, voltada para o futuro. A visão que eles têm é uma visão local. A visão que eles têm é uma visão de manutenção do presente, uma manutenção do seu poder no presente. Eles não têm uma visão de modernização. Se vocês prestarem atenção, modernização implica urbanização. Urbanização implica qualificação, e vice-versa. O eleitor nordestino, na hora em que nós tivermos uma modernização do Nordeste, ele não vai se deixar mais levar pelo voto de Cabresto. E não se deixando mais levar pelo voto de Cabresto, esses atuais políticos tipo Alcolumbre, tipo Arthur Lira, não se reelegerão. Portanto, eles são inimigos estruturais de um processo de modernização, porque uma modernização nos moldes industriais que nós tivemos na região sul e sudeste significa o afastamento deles do poder, da estrutura de poder. Ao mesmo tempo, também, a dependência dos municípios e dos estados dos recursos da União vai unir as oligarquias regionais. Enquanto nós não tivermos a aprovação no parlamento de medidas que esvaziem o poder da União de controlar o seu orçamento, as oligarquias regionais vão deixar de lado as suas divisões e vão agir monoliticamente, ou seja, nesse sentido, é quase certo que em matéria de orçamento, se o Lula não entregar os anéis, ele vai perder, não é? Ele vai perder os dedos. Ele sabe disso, não é? Só que com isso ele está resistindo, porque ele imagina que ele ainda vai ter o apoio do Supremo. Vejam que ele já vetou um projeto, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, mas vejam que o que já foi dito pelo Pacheco, senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, pelo Arthur Lira, é que o Supremo se meter a besta, a considerar inconstitucional, vamos dizer, essa emenda constitucional, eles vão ter uma réplica, eles vão ter uma vingança. Né? Só que essa vingança passa, como eu disse, por um outro confronto que é indesejado, ainda mais sabendo que nós vamos ter uma nova eleição presidencial em 2026, como é que eu diria, bipolarizada. Não é? Portanto, eu quero dizer que, neste momento, o que nós estamos verificando é que a dependência dos municípios e dos estados, dos recursos da União, eles querem ter não só os recursos da União, mas eles querem decidir para onde vão esses recursos da União, isso está unindo as oligarquias regionais. E isso também está unindo o mandonismo local, não é? Ou seja, nós temos uma união do mandonismo local e do mandonismo estadual. E, portanto, o que nós temos aí é uma visão de uma sociedade que tem enormes problemas para se modernizar. Quais são as consequências, né, quais são as possíveis consequências desse cenário? Nós vamos começar a perceber que cada vez mais os poderes executivos vão se converter em amontoados de feudos controlados por facções políticas ou corporações técnicas voltadas a defender e apropriar recursos públicos para sua clientela. Os diferentes executivos vão se converter em poder sem objetivos e metas claras, bem definidas, nem programas de ação, nem obras priorizadas em função de objetivos estruturantes nacionais e de metas nacionais. É quase impossível estabelecer diretrizes de governo nacional, de coordenação de ações e de prioridades e estratégias de curto, médio e longo prazo. Como nós podemos instituir uma gestão nacional, racional, numa organização, uma máquina administrativa, com esses vícios burocráticos, com esses vícios patrimonialistas que nós temos, como diz o Simon Schwarzman? Como instituir um princípio de centralidade para comandar uma organização burocrática que tende a se subdividir, a se esfacelar em função das pressões, caso as questões do orçamento, as questões relativas ao orçamento permitam, não é, o avanço dos deputados e dos senadores em matéria de decisão orçamentária em detrimento da União? Portanto, esse é o cenário. Não é um cenário catastrófico, ou é um cenário catastrófico. Eu não estou aqui para dar um cenário bonzinho, não é? Mas eu estou aqui procurando mostrar a vocês como uma leitura feita a partir de um autor como esse, Max Weber, com os mecanismos de Max Weber, como esse tipo de leitura é uma leitura muito mais sofisticada, não, do que aquela que a gente vê na televisão. Não sei se vocês veem a televisão. Vejam, por exemplo, o Globo News. É um exemplo da Globo News. Se vocês olharem algumas das figuras que eles têm ali dentro como comentaristas, eu tenho vontade de chorar. Eu acho que eu fico mais velho quando eu olho aquilo. Quando eu vejo, por exemplo, o Gerson Camarote ou aquela Eliana Cantanhede, eles não têm a menor noção do que eles estão falando. Eles estão falando dentro de uma visão absolutamente superficial. Alguns ali falam de uma visão bastante superficial. Poucos são aqueles que têm uma formação acadêmica, né? Como o Marcelo Lins tem uma formação acadêmica, o próprio
o argentino lá, o Ariel, tem uma visão acadêmica. Agora, os demais têm uma visão, aquela Ana Flor tem uma visão também muito superficial. Vejam que, no fundo, o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo com vocês, o que eu estou fazendo com a ESA, é basicamente, não é? Basicamente uma tentativa de mostrar como é que uma percepção, não é, dos conceitos, da grade conceitual weberiana pode nos dar uma visão mais sólida, mais rigorosa e, ao mesmo tempo, mais profunda, né? E que nos permite entender, fazer as interpretações e deixar de lado, não é, aquela visão que nós estamos vendo, tanto do ponto de vista carismático que nós temos com Bolsonaro, tanto do ponto de vista excessivamente ativista que nós temos em alguns setores do PT, quando, na realidade, nós temos de olhar mais a fundo. Nós temos de olhar o xadrez exatamente, não pelos peões, mas temos de olhar, né, pelo rei e pela rainha. Né? Olhar aquilo da maneira como as relações se travam. Isso é de fundamental importância. Eu já disse a vocês, alguns tempos atrás, eu não me lembro quando eu disse, que uma das funções que eu tive no Itaú foi exatamente criar uma cultura interna, nos 41 anos que eu passei no Itaú, criar uma cultura interna de fazer análise de risco, análise de prospecção, fazer uma análise para onde o Brasil vai. Não é? Eu me lembro, fundamentalmente, que havia uma grande dimensão do Itaú, uma grande preocupação com o Itaú, quando nós tivemos a Constituinte de 88. Para onde iria aquela Constituição? Né? Então, a quantidade de relatórios, montar uma equipe, ir a Brasília, conversar, fazer análises prospectivas. Né? Depois, para onde vai a Constituição de 88? Ela vai pegar ou não vai pegar? Fazer análise sobre a efetividade possível e a inefetividade possível da Constituinte. Depois nós tivemos a primeira eleição presidencial pelo voto direto após 20 anos de ditadura. Eram 30 candidatos. Né? Como é que se comportaria um eleitorado que há 20 anos não tinha eleição presidencial com 30 candidatos? Não é? Já contei essa história que eu fracassei na minha análise, não é? Porque eu fiz uma série de análises e deixei de lado 2 candidatos, que são os 2 que chegaram ao segundo turno, Lula e Collor. Não é? Eles não têm a menor condição de chegar. Essa análise era uma análise que nós cometemos equívocos ali, não soubemos, em alguns momentos, compreender o que seria, não é, um Brasil em que eu abro, de repente, a democracia e coloco 30 candidatos, uma Constituição nova e uma inflação de 1.600%. Né? Depois nós tivemos o quê? Nós tivemos novas eleições, nós tivemos a eleição do Fernando Henrique, como é que o Fernando Henrique vai eleger, quem serão seus ministros, como é que nós lidamos com esse pessoal. Não é? Tudo isso exige o quê? Os escritórios de advocacia, que por acaso, só tem isso aqui, por acaso, não é? Os escritórios de advocacia, que eu li, tem vários escritórios, já estão trabalhando nisso que a Fundação Getúlio Vargas já identificou. São escritórios que vão se aproximando dos políticos, são escritórios que vão criando relações com os políticos e trazem essas relações para os políticos como ativo para os seus escritórios. Ou seja, fica mais fácil negociar um problema com um cliente que é uma grande empresa, uma média empresa, uma empresa de tecnologia, quando esses escritórios têm contato com as comissões internas da Câmara e do Senado, com as comissões temáticas da Câmara e do Senado, com os senadores e com os líderes. Isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal em qualquer democracia madura. Estes escritórios são os escritórios que estão se preparando. Isto que a Fundação Getúlio Vargas viu. Aquilo que o Pinheiro Neto fazia, que o Tosini Freire fazia, poucos escritórios faziam 20 anos atrás, hoje mais de 50 escritórios ou mais de 60 escritórios já estão fazendo. Essa pesquisa cobriu 30 escritórios ou 40 escritórios em São Paulo, 20 no Rio, 20 acho que em Belo Horizonte, 10 em Curitiba e alguns outros restantes em alguns estados. Com isso, eu vou terminando a minha aula, esperando que vocês tenham percebido que, embora eu tenha trazido um tema que poderia caminhar para a linha do presidencialismo de coalizão, para não repetir o que eu já disse, né, eu construí um outro argumento, e esse outro argumento eu construí a partir do conceito weberiano de patrimonialismo, né, de administração patrimonialista, de máquina patrimonialista. Né? O patrimonialismo tem uma tendência de se enferrujar. Por que Weber trabalha com essa figura, a lei de ferro da oligarquia? Né? Ele vai dizer, porque dentro das oligarquias prevalecem os líderes internos. Eu posso me valer de um político, né? Que é o que o Valdemar está fazendo, usar o Bolsonaro, usar a Michele, mas lá dentro do partido dele, para chamar de Partido Liberal, quem manda é uma oligarquia. Esta oligarquia, do ponto de vista das máquinas patrimonialistas, que eu procurei trazer para vocês. É isso aí. É isso. Obrigada, professor. Além disso, também sobre os líderes, né, dos tipos ideais, do carisma e tudo mais. Ficou muito claro, professor. Muito obrigada.
Então, pessoal, continuamos na próxima segunda-feira, tá? Hoje foi excepcionalmente na terça, as outras duas serão as segundas. Não esqueçam que a gente vai ter uma continuação, né, com mais 4 aulas desse curso, depois que essas duas terminarem. E eu vou copiar todos os comentários do chat, vou passar para o professor, e na próxima aula a gente retoma, tá bom? Próxima aula é Weber ainda, mais uma faceta de Weber. Né? A próxima Sim. aula é algo que eu aprendi com Fauro, algo que eu, como bom no sentido de fanático pelo Weber, gosto muito do Weber, de tanto discutir com Fauro, nós começamos a construir um raciocínio, e esse raciocínio é um raciocínio que eu queria passar para vocês. É como é que, weberianamente, nós podemos trabalhar com as noções de legitimidade e de legitimação. Perfeito, Como é que professor. falo? Como é que o economista, né, vê o Brasil e como é que o jurista vê o Brasil? Perfeito, professor. Muito obrigada.